E aí, galera do Conjunto Ceará, mais um podcast para conta. Estamos aqui com a galera legal, com um podcast bacana que você vai acompanhar do começo ao fim. Mais uma vez com o meu amigo Raizão aqui. Cara, que quem acompanha os outros Bom. podcasts sabe que eu tô chamando ele de Raizão, né? Porque É. não pode ser chamado de Raizinho, não, viu? Esse Agora é cara Raizão. aprendeu, esse cara aprendeu. Depois de muito tempo que eu falei pra ele, ele aprendeu. Raizinho não, cara. É Raizão, minha galera aí Raizão. da primeira etapa, da segunda etapa, da terceira etapa, da quarta etapa que nos acompanha, Muito das boa adjacências, noite. muito boa noite. Muito boa noite, meu Esse vizinho. podcast tá top, viu? Sejam muito bem-vindos. Eu já vou começar esse programa me humilhando aqui. Por favor, se você veio pelo nosso convidado de hoje, aqui embaixo desse vídeo, tem um nomezinho. Inscreva-se. Se inscreva no nosso canal, ajude esse programa que fala do Conjunto Ceará, fala de Fortaleza, fala de um monte de gente aqui. Por favor, se inscreva, tem um sininho também do lado, ative o sininho e coloque todos para que a ferramenta entenda que você gosta desse conteúdo. E é isso aí. Comenta, né? Bastante. A galera do convidado de hoje comenta, viu? É. Comenta bastante, porque vai ter muito comentário Neymar polêmico. Vai ia ter passar a noite olhando os comentários de comentando vocês. lá, Então, por curtindo, favor, viu? usem os comentários. É isso aí. Vamos pra galera que nos ajuda, que vem nos patrocinando, montando esse podcast bacana. Vamos lá pro primeiro. Auristela Supermercado, onde você tem um preço justo e barato aqui no Conjunto Ceará. Lá tem uma padaria maravilhosa que você pode estar conhecendo, café da manhã, almoço, janta, tudo que você imaginar na Auristela Supermercado. Eles têm hortifruti, tem carne, tudo que você imaginar, preço justo e barato é na Auristela Supermercado. Eles têm duas unidades, um na Sargento Barbosa e outro na Coronel Fabriciano. Faça Imóveis, quer comprar, vender, alugar o seu imóvel no Conjunto Ceará e Fortaleza toda, fala com a galera da Faça Imóveis. Ele tem uma equipe lá pronta, preparada para te receber e vai te ajudar com certeza. Tem sempre gente lá, eu quero morar no Conjunto Ceará, eu quero alugar uma casa aí e tal, tô precisando vender meu terreno. Fala com a galera da Faça Imóveis, com certeza eles vão te ajudar. Faça Imóveis, tamo junto demais. I Love Lingerie, você quer presentear a mulher, quer presentear a namorada, a mãe, a amiga, I Love Lingerie. Lá você encontra as variedades de lingerie para sua esposa, para sua namorada. Então recomendo, você quer dar aquele presentão, I Love Lingerie. Ponte da Tapioca, eu sou suspeito para falar do Ponte da Tapioca porque sou fã, quem me conhece sabe que eu não vou trabalhar sem antes de fazer o meu pedido lá no Ponte da Tapioca. Pão, bolo, bruaca, café, cappuccino, sou fã demais do Ponte da Tapioca. Fica ali na Avenida Alendes Maria, vulgo Avenida B do Conjunto Ceará, já quase chegando ali na Avenida G. Ponte da Tapioca, tamo junto demais. Copiadora Central, onde você encontra serviços rápido de gráfica, plotagem, banner, gravação a laser, em copo, em garrafa, tudo que você imaginar em termos de copiadora, parte gráfica, é na Copiadora Central. Aqui, como o Rai Falinha, é o Posto Piranga. Lá tem tudo. Tudo que você imaginar, você encontra na Copiadora Central. Muito massa. Trevo Lavicar, eu sempre falo nesse programa e vou repetir toda vez que precisar falar da Trevo Lavicar. Se o homem tá com o cabelo cortado e o carro lavado, ele não quer guerra com ninguém. A Trevo Lavicar fica ali na Avenida L, do lado do terminal. Então, o serviço aí da Trevo Lavicar? Lá tem polimento, tem higienização, tem parte de revitalização de bancos, tudo que você imaginar em termos de lavagem, faz parte de lavagem de chassi, né? Muito massa. Faz muito serviço que lá que você precisar no seu carro, você vai encontrar lá. E os melhores produtos é da Vonix, viu? Muito bom. E agora sim, Sem mais delongas, por esse convidado aqui, que muita gente estava lá. ontem eu levei o meu apresentador Neymar para cortar o cabelo, porque o programa hoje era especial. Viu, Ele chegou, menino? ele fez questão de chegar na barbearia e dizer: eu vim cortar o cabelo porque amanhã eu vou gravar, é um programa especial. Rapaz, contrataram até segurança aqui, porque a negada não sabe se vai. Rapaz, tem um rumo de segurança aqui que não sabe como é que vai se proceder esse podcast aqui. Mas digo pra você, Vai dar acompanhe tudo do certo. começo ao fim, viu? Podcast Assim. polêmico aí que muita gente pediu e o homem veio, né? O cara tem Ele palavra. veio, tem palavra. Tem palavra, Isso né? aí você... Cumpriu aí, você pode realmente acompanhar do começo ao fim que vai ser muito bacana. Nosso convidado e vereador Emanuel Acrísio. Aê! Muito bom! Fala aí, galera. Agora, o meu público agora aprendeu a bater palma, agora ficou todo mundo animado, Tem né? segurança, tem tudo aqui, rapaz, galera que aplaudindo aqui, conversando aqui. Galera, convidado mais que especial aí, né? Bem solicitado, né, para nossos seguidores. Demais. São um dos primeiros nomes também, né? Um dos primeiros homens da galera comentando, queria ver aqui. E o homem cumpriu aqui, o vereador Emanuel Acrísio aí. Se apresente aí pra galera aí, vereador. Pessoal, boa noite. Estou aqui para responder sua pergunta. Aqui não tem problema. Pode ficar à vontade, porque é um espaço, esse espaço é importante aqui para o Conjunto Ceará, para que a gente possa debater as demandas políticas
do nosso bairro. É muito importante, Ney, Raí, vocês têm feito um trabalho importante, essa cobrança que vocês fazem, voltado para a política, isso é muito importante. Nós que fazemos política, você, que eu tenho que respeitar, todo mundo, Raí, que se coloca seu nome à disposição, que é candidato, eu respeito. Respeito você, respeito todos aqueles que têm coragem de colocar seu nome para a rua, para receber as demandas. O Emanuel é a crise, mas o vereador que está aqui, eu vou debater e falar sobre política. Eu estou aqui aberto para vocês, as perguntas que vocês quiserem, pode vir. Muito mal. Show, é isso aí. Vereador, antes mesmo de a gente entrar na parte política, entrar na parte vereador, né? Vamos falar um pouquinho da sua história. Quem é o vereador Emanuel Cris? Como é que ele chegou aqui no Conjunto Ceará? Vamos voltar um pouquinho para o pessoal de casa conhecer um pouquinho de você até chegar à parte de vereador, né, Raizinho? É sim. Pronto, eu agradeço esse espaço, sempre quis ter essa conversa com vocês, porque é importante que as pessoas me conheçam. Naturalmente, os seguidores de vocês não me conhecem. Então, eu sou quem? Eu sou Emanuel Acriso, moro aqui no Conjunto Ceará desde 98, eu vim para cá, na realidade, sou lá de Itarema, minha família é de Itarema, vim para cá, minhas duas filhas nasceram no Conjunto Ceará. Para quem não sabe, eu militei logo muito cedo no V8 segundo grau, Zé Maria Campos de Oliveira, na época do movimento estudantil, com o Johnson, com aquela moçada todinha. Fui presidente de Grêmio, onde daí começou a minha vontade na política, como você, conhecendo as demandas do bairro. E aí foi nesse momento que eu comecei a me envolver na política, naquelas festas juninas ali do Polo de Lazer, a grande tradição do Conjunto Ceará, que hoje não tem mais, devido à violência, devido a gente ter muita dificuldade de colocar aqueles grandes eventos bonitos que tinha aqui no bairro, que faz falta ali no Luiz Gonzaga, lá no Polo. Hoje o Polo nem é aquele Polo que a gente já viveu há muito tempo, onde era ali a Jerema, aquela final de ônibus, a linha de ônibus era ali, aquele momento. Então dali, logo depois, eu fui trabalhar, eu tive um único emprego na vida. Passei 16 anos trabalhando no Centro Educacional Dom Bosco. E lá, cuidando daqueles jovens, daqueles adolescentes infratores, eu vi que tinha que fazer algo mais, que só com instituto educacional eu não podia mudar a vida daqueles jovens. Naquela época já era um serviço voluntário, vereador, não? Não. Já era uma atividade remunerada. Era remunerada. Eu trabalhava, era numa empresa, uma locadora, que prestava um serviço para o governo do estado, mas eu era terceirizado daquela empresa. E lá passei 16 anos. De lá, saí para o Conselho Tutelar. Já com aquela veia política, iniciando já, fui candidato ao Conselho Tutelar, tive uma única derrota na vida. Foi essa onde eu fiquei suplente pela primeira vez. E aquilo me doeu muito, eu aprendi e fui corrigir meus erros. E aí logo em seguida fui candidato novamente, sendo quarto mais colocado em Fortaleza. Nessa eleição foi muito concorrida. Posterior, fui para a reeleição. No meio dessa, eu fui convidado para ser secretário de esporte do governo de Cid Gomes, já ali no final do governo de Cid Gomes. Eu passei lá um pouco período, 2 meses, porque chegou a eleição. Quando chega esse período eleitoral, todas as movimentações de partido, e o partido que eu fazia parte não ficou, e foi apoiar o Eunice nessa época. Então nós saímos da secretaria, e logo depois retorno para o Conselho Tutelar e fico lá até 2016, quando saio candidato pela primeira vez a vereador. Você foi do Conselho Tutelar 3 anos consecutivos, você ganhou ou foi só 2? Nessa época, Ney, só tinha 2 reeleições. Então eu fui a primeira, perdi, em seguida ganhei pela primeira vez, 2012, fui para a reeleição. Na primeira eu fui o quarto mais votado, na segunda eu fui o terceiro mais votado. Trabalhei no Conselho 4 lá na Vila Betânia e depois lá no Conselho 3 ali no João 23. Ainda é hoje lá na Silveira Filho 935. E lá na Vila Betânia 1914 ali numa praça, era lá onde eu passei. Nessa época era 3 anos. Depois, com a mudança da lei, passou a ser 4 anos. Entendi. E aí, vereador, depois, tipo assim, então, a gente acelerou bastante já, né, até. O senhor, do conselho, tipo assim, como foi que o senhor despertou a vontade, assim, ó, eu vou no ano seguinte ou na eleição seguinte eu vou ser candidato a vereador? Pronto. Assim, como foi essa virada de chave, digamos assim? Porque o senhor já disse pra gente que ali no começo do Conselho Tutelar já despertou aquele meio político, né? Digamos assim. Lógico, sem contar com o tempo de Grêmio da escola. Eu também fui presidente de Grêmio. Você foi aonde? Fui no V4 e fui no Liceu. Pronto. Então você militou com a gente naquele movimento, onde hoje eu sinto saudade, Raí, que você também deve... Né, participou de algum movimento estudantil? Sim, mas em outra escola, né? Na Mariano Martins. Pronto, essa época que eu acredito que o Raí também, era uma época apaixonante, onde a gente se apaixonava, onde fazia política verdadeiramente, onde a gente tinha começado a ver a era Collor acabando, e o movimento estudantil participava mais. Hoje a gente não tem mais esse movimento, desse movimento estudantil nas ruas, a gente não sente mais, os grêmios estão muito apáticos, não se movimentam mais, mas foi aí, lá no V8 Zé Maria Campos de Oliveira, foi onde eu
despertei mais essa vontade. E quando a gente era votado, aí tinha aqui no Conjunto Ceará uma eleição para aquelas festas juninas, aí todo esse movimento que a gente começou a participar, foi aí, eu acho que até porque eu lá no Itarema, muito jovem, com um primo meu, nós fizemos uma eleição e lá a brincadeira era aquelas carrinho de leitinho, a gente fazia. Quem tinha mais carrinho daquele ganhava a eleição. Aí nós lá, eu e esse meu primo, a gente saiu de casa em casa, juntando aquelas latas de leitinho. Tinha uma lata, acho que era uma lata maior, não era leitinho, era um outro leite que era assim, uma lata maior. Ganhava a eleição quem conseguia. E a gente pobre, eu e esse meu primo, saímos nos melhores, que tinham uma condição melhor lá no Itarema, atrás daquelas latas de leitinho. E aí já começou, desde logo na infância, essa vontade de participar. Aí nós fizemos uma eleição, ganhava a eleição quem tinha mais carrinho. Como era esse carrinho? Era uma lata de leitinho com areia molhada, a gente colocava um arame e um cordão. Puxando. Pronto. Brinquei Mas muito aí isso aí. já vinha desde cedo essa minha vontade de participar da política. Filho de pobre, então assim, eu não tinha tradição. Na minha família não tem nenhum político, eu sou o único político da família. Eu me recordo, quando eu fui me candidatar a primeira vez, fui falar com meu pai. Meu pai José dizendo, papai, eu tô com vontade de ser candidato a vereador lá em Fortaleza. Ele disse, rapaz, eu acho que você tá louco. Eu disse, pai, por quê, papai? Rapaz, vão lhe chamar de ladrão ou vão lhe chamar de baitola. Você vai escolher uma das coisas. Eu disse, se for baitola, até bom. Não me incomoda. Mas ladrão é porque fica muito ruim, papai. Porque o baitola, a gente... Isso, um homem de 70 anos, essa forma dele falar baitola era a forma dele. O cara criado no interior. Era de interior. Antiga, né? Antiga, né? Ele não sabia que sexualidade, Ney e Raí, não existe na Bíblia dizendo se eu gosto. Deus não está lá proibindo. Qual é o lado que eu tenho? Deus diz que a gente tem que respeitar o outro, não tem que ter divisão. Diferença de crenças, De né? nenhuma. E a sexualidade não está escrito na Bíblia. Eu posso amar qualquer outra pessoa, um ser humano igual ao meu. Eu posso amar um bicho. Eu posso ter qualquer outros amores. Agora, as pessoas colocam na cabeça que isso não existe. Eu não tenho zero preconceito com isso, até porque um ser humano, eu amo qualquer ser humano. Então, mas só voltando, que meu pai me disse, rapaz, você está com algum problema financeiro? Eu vou lhe dar aqui um dia, ele vai vender peixe. E a nossa tradição lá no Itarema era de peixe, meu Ele pai. achar que você queria entrar para vereador Era. por estar com alguma parte financeira. Não, é porque ele dizia que as pessoas iam falar e que todo político realmente tem algumas taxações, Sim, as pessoas sim. determinam o nome para aquela pessoa e tal. E aí ele disse: você não veio me pedir, você veio me consultar. Por incrível que pareça, meu pai faleceu uma semana antes do resultado da minha eleição em 2016. Foi E mesmo. ele não teve o prazer de me ver vereador. E a minha mãe também já estava acamada porque tinha 3 AVCs. Me permita sua mão aqui. Ela pegava na minha mão assim, ela sabia que era a gente, mas já não conhecia. Então, assim, meus pais, que era quem eu tinha o maior respeito, que eu tinha o maior orgulho deles me ver de vereador, não viram. Por isso, a minha grande preocupação quando eu faço política, por quê? Porque eu quero deixar um legado para minhas filhas e para o meu neto. Que ele vai ter orgulho de dizer, olha, meu avô foi vereador, meu avô foi outra coisa, e eu não quero deixar um rastro de nada errado. Então, assim, eu tenho muito cuidado com isso, porque Isso é uma referência, né? a minha Isso é uma base de referência referência, né? é pra eles. família, é família. Então, assim, foi isso que a gente começa a minha trajetória política, mas a minha trajetória começa no Itarema. Lá atrás, quando eu fui logo essa eleiçãozinha desses carrinhos de rolimã ou carrinho de areia. Já foi impulsionamento Já. para vir pro Grêmio Estudantil, vir Conselho Tutelar e depois se tornar vereador. Curiosidade aqui, eu vi umas fotos suas, né? Rapaz, você era mais cheinho, você era que nem eu. Você era mais cheinho, né? Eu tô mais cheinho. Rapaz, nessa política eu engordei. Esse uns cara é 20 modesto, quilos. esse meu apresentador. Cheinho. Ah, ó, você tá engula que eu sofro aqui, né? Ó, rapaz, engula que eu sofro aqui. Aí, eu vi lá que você era mais cheio. Rapaz, o que foi que você fez aí? Entrou na dieta? Como foi? Contratou um profissional fitness, tá? Porque, rapaz, se tu ver a foto dele lá, era o cheio que nem eu. Você tá modesto, eu era mais do que você, viu? Na realidade, eu fiz redução de estômago em 2012. Foi a bariátrica. Foi a bariátrica, e a minha ainda era aberta. Hum. E aí eu passei a ter um problema que lá na frente eu vou contar, que vocês devem me perguntar um assunto, e eu vou dizer por que esse assunto. Sim. Aí todas essas cirurgias bariátricas tem um probleminha ou outro. E eu fiquei com algum problema por ser bariátrico. Lá na frente, quando vocês me perguntarem um assunto que você acha que vocês devem abordar, eu vou explicar Sim. o problema dessa bariátrica que me deu. Sim. Aí, no caso, lá tu pesava quando, Cris? Eu peso a 124 quilos. Eita. Mas eu não fiz essa cirurgia não por beleza. Eu já não conseguia, Ney, me mover muito. E é muito novo, eu tinha 38 anos. Eu disse, pô, quando eu tiver 50 anos eu tô em cadeira de roda. Entendi. Eu fiz mais por necessidade física e já tinha um problema muito sério de diabetes. Então, cara, com 38 anos, mais 10 anos, eu não iria mesmo. Eu já sentia muita dores no joelho, já tinha uma dificuldade de mover. E novo, né? Com 38 anos. E aí
foi necessário. Eu não fiz por beleza, eu fiz mesmo por saúde, porque é um Entendi. problema mesmo de saúde. Mas graças a Deus não tive problema depois. Com algum problema de saúde, eu tive um problema, porque a minha cirurgia deu problema. Porque eu tive que fazer, fechou demais, não passava nem um grão de arroz. Aí eu tive que voltar, abrir novamente, porque a minha foi aberta, nessa época não era tão evoluído como é hoje, e tive um probleminha na cirurgia. Eu tive que Realmente, a refazer. tecnologia da parte da medicina era bem muito ultrapassada, Muito né? Hoje em dia ultrapassada. a coisa realmente parece que faz só um furinho, umas coisinhas às vezes, né? A minha é cortada aqui, tem vários pontos. Pra você ter uma ideia, essa cirurgia segundo... Curiosidade aí, ó, pro pessoal que não sabia de casa, né? Eu não sabia, viu? Pois foi. Eu Olha fiz aí. a cirurgia. Aí hoje eu peso 90 quilos, 88. Aí, Tá, garotão. hoje de garotão, né? Aí você decidiu entrar na parte da política. Você veio o seu primeiro eleição lá, que você foi eleito, seu pai, né, tinha falecido pouco tempo antes, sua mãe estava acamada e você se tornou Primeiro vereador. mandato. E aí, primeiro mandato, o que você pensou, o que é que veio na sua cabeça? Meu irmão, o primeiro mandato, quando eu me tornei vereador, primeiro eu disputei uma eleição muito difícil aqui no Conjunto Ceará, porque tinha o vereador Eulógio Neto, estava no mandato, e tinha um outro concorrente muito forte que Deus já levou, que era o Coronel Sérgio, que faleceu recente. Foi agora recente. Então ele era, nesse momento, ele era as duas Conhecido maiores aqui no bairro, lideranças aqui no bairro, onde o Coronel tinha um trabalho muito bom, acho que o Raí lembra, Lá no não sei se CSU, foi né? isso, daqueles idosos, e o Eulógio Neto era vereador. Então eu era o patinho feio que passou ali do lado deles, e ao resultado final, o Eulógio, por Deus, ou não sei por qual motivo, não conseguiu ser reeleito, e o Coronel também, que tinha um apoio muito forte do prefeito Roberto Cláudio na época, era o candidato do prefeito Roberto Cláudio aqui no Conjunto Ceará, também não conseguiu lograr êxito. E eu passei, graças a Deus, mas nesse momento, Ney, eu deixei de ser o Emanuel Acriso. Eu passei a ser o vereador. E as pessoas que me conhecem e as que não conheciam a gente acham que você ganha um prêmio na loteria. Acha que você se tornou rico quando se tornou vereador. O cara do Conjunto Ceará, morando no Conjunto Ceará, que já tinha tido um vereador. E qual era o drama, o trauma do Conjunto Ceará? Tinha medo de eu ir embora do Conjunto Ceará. Esse era o grande medo do Conjunto Ceará. Mas era isso que se falava na época, né? É. Tipo assim, por vereadores que já tinham passado, que aí as pessoas... Eu não conheço a origem dessa história, né? Também eu era muito criança, digamos assim. Mas, tipo assim, que o cara se elege aqui no Conjunto Ceará, pega os votos e vai embora. Entendeu? Era mais ou menos essa pegada. Através desse boato fosse esse criou pros outros sentimento. vereadores, né? Foi. É até de entender a população nesse sentido. Porque É verdade. o Conjunto Ceará era assim, né? E aí eu paguei essa conta muito cara de que eu ia ganhar a eleição, que ia embora. E aí começou a se travar uma grande disputa de espaço. Eu tinha acabado de ganhar a eleição, ainda neófito na política, eu não tinha padrinho político, eu não tinha família política. Eu tinha uma vontade que se tornou um desejo, que se tornou realidade. Mas eu sempre fui um menino sonhador, eu me considero um homem sonhador. E sempre voltado a sonhar mais e mais e mais. Tanto que eu não parei de sonhar. Aí chegou 2016. Nessa primeira, você lembra quantos votos você tirou? Tirei 6.500 votos. Aqui no 6.500 Conjunto votos. Ceará. Foi fechadinho, né, velho? Foi fechadinho. 6.500 votos. E aqui no Conjunto Ceará eu tirei 1.834 Que votos. profissão legal. Olha assim, aí, da pessoa rapaz. aproveitar. Isso é uma profissão honrada. Até aqui, ó. Isso aqui é uma profissão bonita. Então o Conjunto Ceará me colocou, foi o bairro que eu fui mais votado nessa época, me colocou numa posição boa, onde. E eu ainda eu estava montando. Naquela época, uma expressividade muito boa, Muito né? boa, muito boa, porque o Coronel Sérgio, que era o candidato do governo, tirou 800. O vereador que estava no mandato tirou 1.000 e quase igual a mim. Veja que eles... O senhor falando assim agora, passa uma reflexão. Eu tinha um vereador de mandato e o coronel já era secretário da prefeitura. Isso, com a força do governo. Muito forte, ele era um candidato fortíssimo. Não foi fácil. Todo mundo dizia que ele ganhava a eleição. Então, eu era o patinho feio, onde ninguém acreditava na eleição e tal. Não, isso é um doidinho, isso aí não vai pra canto nenhum. Então, Que nem você falou comigo na época que eu vi como candidato. na realidade, não, mas assim. Não, tô brincando. Não, claro. Mas Né? não, foi só uma parte modesta da galera ali se cutucando. Os nossos times, nossos times disputam, Ceará e Fortaleza. Hoje, pra você entender, você é o cara que mais me dá voto. É o cara que faz o seu trabalho, que eu respeito, como eu já tinha dito, como respeito. O Raí foi o cara que mais começou a bater em mim. E hoje é um dos caras que eu tenho com muito amigo. E ele está aqui presente, é um cara onde eu estou, eu falo e o respeito. Por quê, primeiro? Porque eu respeito o trabalho dele. O importante é ter o respeito, né? Assim, a gente tá aqui, quando a gente fala, cobrando o vereador. É a parte dele de
servir as pessoas, né? A parte pública, né? O Acrísio pai, o Acrísio esposa, é totalmente diferente da figura que a gente cobra. É o que eu falo para todo mundo, olha, a gente cobra o vereador porque está lá no mandato e ele tá ali numa parte pública que serve pra gente realmente cobrar a demanda dele. A parte o Acrísio, a parte pai, ele é maravilhoso, todo mundo fala bem e tal, tudo mais. Então, assim, essa parte a gente não toca, nem é mérito nosso tocar, né? Então, quando a gente faz a parte de cobrança, que para deixar até para os nossos eleitores, os seus eleitores, que a gente tá falando sobre o político, né? Quando a gente vai cobrar o político, né? Exato. Sim, aí... Me permita tanto dizer que a minha filha ficava revoltada. Eu dizia, Adri, ele não tá falando da gente. Sim. E eu, quando me coloquei homem público, eu tenho que aceitar a crítica. Eu sou o cara que mais sou cabeça fria. Eu aceito porque, assim, quando você bate em algo que está errado no nosso bairro ou no nosso município. E eu, naturalmente, que estou político, se eu não quiser aceitar a crítica, vai vender coisa, vai montar uma quintanda, vai ser comerciante ou vai ser empregado. Mas o homem público tem que aceitar a crítica, né? E o que não me incomoda, Raíssa, sabe qual é a verdade? Porque o que não é verdade não dói em mim, entendeu? Perfeito. É a mesma coisa que eu falo assim, rapaz, o pessoal me esculhamba, chamar disso, rapaz, o que a gente sabe da nossa essência não atinge, não chega até, né? Então, assim, até deixar aqui pra sua filha registrado, né? Que assim, em relação ao Acrísio, a gente cobra o político, entendeu? Então, se você acha que eu fiquei, né, desculpa em relação a essa parte, então a gente tá cobrando o político, não o pai, o cara amoroso, o avô, né? Isso. Então a gente tá falando essa parte, entendeu? Vereador, para ganhar a eleição, tipo assim, para muita gente pensa que tem uma receita de bolo. Tipo assim, eu não considero que ganhar a eleição existe receita de bolo. Tipo assim, fazendo uma reflexão da primeira eleição ainda do senhor, assim, qual foi o diferencial que o senhor acha que o senhor apresentou para se sair entre o patinho feio, como o senhor falou, né? Como o patinho feio entre dois gigantes, para menos que tinha aqui no Conde-Ceará. Ser protagonista, né? Porque se assim, tornou um protagonista. Me conte esse segredo, pelo amor de Deus. Aí, como você mesmo disse, não tem segredo. E me permita, nós pela amizade, não tire de senhor. Pode me chamar de Emanuel ou de vereador como, mas senhor não, porque nós somos da mesma idade. Deixa de H pra você tá com o cabelo penteado, mas nós somos da mesma idade, praticamente. Mas falando nisso, eu costumo dizer para as pessoas que me acompanham, ganha a eleição quem erra menos. E naquela época tinha um grande embate político no Conjunto Ceará aqui, das famílias desses dois times brigando. E eu dizia para as pessoas que me acompanham que a gente não iria entrar nessa discussão, que a gente seria diferente daquela discussão que havia aqui, existia uma página, não me recordo qual, aqui no Conde Ceará, onde havia uma briga grande, e eles dois ficaram discutindo a campanha toda. Os dois candidatos discutindo a campanha toda, e eu fiquei fora. E eles não me viram me movimentando. Então, a receita para ganhar a eleição é errar menos. Naturalmente, todo político vai errar na campanha eleitoral. Não tem segredo, como você disse, eu não vi até hoje ainda qual é a fórmula certa. A fórmula certa é respeitar as pessoas. Ter um ouvido bom. Um político precisa ter um ouvido bom. Como diz um amigo meu, um talvez é sempre a melhor resposta. Um não, também você nunca pode dar para a pessoa. Porque o político é o cara que vende esperança. O político, você chega na minha casa, hoje eu vim do trabalho, tinha 5 pessoas me esperando. Todas elas com muita dificuldade. Mas o que elas querem de mim é apenas que eu escute. Elas querem um acalento. É como se você fosse a um hospital, falar com o médico. Todos nós aqui, quando chega de frente com o médico, fica bom. Eu tô morrendo de dor. Quando eu vejo o médico, fica aí bom. Quer ser ouvida, né? Quer ser ouvido. Então, assim, o político tem que dar atenção ao seu povo. Podem ter certeza que a gente vai errar muitas vezes. Ninguém é santo. Ninguém pode acertar tudo. Nem Deus foi perfeito. Veja que Deus, até acompanhado, foi traído pelos traidores dele. Mas entenda, a política, ela não tem receita. A receita para o político ter sucesso é a humildade. Isso aí. Muito massa, muito Ei, bom. vamos aqui para essas perguntinhas aqui? Vamos sim. Aqui, né? A galera tá aí de casa esperando as perguntinhas polêmicas. Fique acompanhando até o final, que tem muita pergunta bacana. Vocês mandaram muita pergunta massa. Ney, vamos separar 3. A gente pode pegar Pode as mandar as 3 suas primeiras, perguntas, a gente viu? manda as 3 primeiras, aí eu ainda quero falar ainda sobre a reeleição. Pronto. Que é- O segundo mandato segundo, e a terceira, né? As 2 reeleições. A gente vai né? perguntar aqui umas aqui. Bora, Ou então vamos pegar a continuação dessa parte e entrar na reeleição que a gente pergunta Vamos aqui. para a reeleição? Fica à vontade, pra fica à reeleição. vontade. Vamos pro segundo mandato, que Pronto. você foi eleito, né? pronto. Tudo mais. Vamos pro segundo mandato. E aí, Isso. como foi esse Segundo mandato desafio? Como foi a foram Mais de preparação? 11 mil votos, né? Foi 11.300, se não me engano. Né? 11.371. 11.300. 11.371. Cresceu, né? 3.105. Aqui no Conde Ceará? Quanto?
Aqui no Conjunto Ceará quanto? 3,192. Na 192. primeira reeleição, né? Na Isso, primeira reeleição. Na primeira reeleição. O seu cresceu, Cresceu. quase Dobro, né? Quase o dobro. 300%, Foi. né? Quase 300%. Aí, mais uma vez, a mesma pergunta, vereador. A receita de bolo, nesse tipo assim, o senhor já tinha um mandato, então o senhor, tipo assim, o senhor lembra de um projeto diferenciado que o senhor apresentou, que talvez tenha conseguido chegar mais a mensagem? Chegou a equipe, chegou alguma pessoa que somou. Teve algum diferencial, tipo assim, está do lado do prefeito no tempo, que era o Roberto Cláudio, né? Tipo assim, ajudou o senhor de alguma forma. O que o senhor considera que foi positivo nesse período, assim? Pronto, nós pegamos um mandato de um prefeito já no segundo mandato. Eu costumo dizer que eu não tinha muito espaço no governo Roberto Cláudio. Por quê? Porque ele estava na reeleição, já tinha ido para a reeleição, estava indo para o segundo mandato. Mas eu tive muita sorte no Conjunto Ceará porque muita obra aconteceu. Neno Cavalcante, Valdisnar de Carvalho, Natália Maciel, 3 creches novas, escola de tempo integral, diversas praças que a gente conseguiu reformar. Avenida F, que aqui no Conjunto Ceará ainda não tem uma pista de Cooper, mas foi a gente que fez marcou com aquelas tartarugas para as pessoas poderem caminhar. É o ideal? Não. O Roberto Cláudio ele foi o cara da parte de mobilidade, da parte ciclística também, né? Ele investiu muito nisso, né? Muito. Aí, o binário aqui do Genibaú ligando ao Conjunto Ceará, que a gente sabe que aquilo era horrível, a gente fez. Era horrível. Porque assim, as obras não caem do céu, tem que ter alguém para pedir. E eu me recordo sempre que o Roberto Cláudio vinha aqui inaugurar uma obra, eu pedi uma seguida. Sempre que ele vinha, eu tinha outra amarrada. Então, assim, veja quanto nós fizemos nesses 4 anos aqui com o Roberto Cláudio. Muita coisa mesmo. O Conjunto Ceará tem 376 ruas. Faltou 12 ruas que ainda não tem asfalto, nunca teve. Mas todas elas que fizeram, teve que ser refeito esse trabalho. E aí, assim, é um tempo. Até nós, quando vamos fazer uma reforma na sua casa, envelhece, nós mesmos envelhecemos e a obra também envelhece, e aí tem que ser feito, refeito. E esse trabalho foi feito. E aí a população do Conjunto Ceará entendeu e gostou do nosso trabalho, é tanto que a gente dobrou os votos. Aqui no Conjunto Ceará saiu de 1.800 para 3 e tanto. Então, assim, a população entendeu e reconheceu o nosso trabalho. Vereador, você desagradou alguém? Claro, é normal, não tem jeito. E quando você está na base de um governante, você tem missões meio árduas. E eu tive que passar também por algumas delas, que daqui a pouco nós vamos entrar nisso e a gente vai debater também. Eu também tenho sou franco, verdadeiro, para falar das coisas que aconteceu. E aí nós tivemos essa gestão que foi muito boa. Mas aí nessa eleição, onde eu tive 3 e pouco, só que eu já tinha ampliado Fortaleza. É tanto que eu quase dobro, eu saio de 6 para 11, eu saí de 27º mais votado em Fortaleza para o 7º mais votado. Eu me coloquei numa posição, já o 7º mais votado. Em todas as apostas, eu estava fora. Eu tive um problema na reeleição aí, aquela história do mijo, que todo mundo falou, e eu não tenho vergonha de falar. Por quê? Eu lhe disse antes, quando estava falando da bariátrica, eu tenho um problema. Né? A necessidade. Então, eu nem... Quando foi aquela história? Quando eu chego, eu peço para parar o carro, eu estou indo de uma visita do Montes para a Barra do Ceará, umas bases políticas minhas. E chegando lá, em um local, era uma área escura mesmo, eu pedi para parar, porque eu tenho um problema mesmo. Daqui a pouco vou ter que parar e ir no banheiro. E aí eu pedi, quando vem um carro branco, eu disse, é um sequestro ou é um assalto? Aí o cara disse, eu disse, diga seu nome. Eu disse, porra, uma hora dessa, isso é um assalto. Aí eu disse, quem é o senhor? Ele disse, sou policial. Que policial é o senhor? Ele disse, policial militar. Disse, desse jeito, de bermuda e um carro descaracterizado. Você não é policial, não. Ah, ele tava de bermuda e de bermuda e um carro descaracterizado. Todo mundo fala as fofocas, né? Porque como se fosse a viatura mesmo tivesse abordado. Não. Eu disse, vamos fazer o seguinte, meu irmão. Vamos pra delegacia lá, eu me identifico. Eu vou no meu carro, vocês não vão no de vocês. É tanto que não existe imagem nenhuma. Quando eu cheguei lá, chamei os 2 cidadãos na frente do delegado. Doutor, se fosse o senhor ia se identificar? Esses cidadãos que estão aqui, eles são policial militar com esse fardamento? Porque até onde eu sei, policial militar usa farda e anda num carro caracterizado da Polícia Militar do Estado do Ceará. Aqui, me perdoe, se ele tivesse dito que era policial, civil, eu até tinha entendido, tinha me identificado. O senhor considera que em algum momento teve um abuso de autoridade dos policiais, ou o senhor acha que... Eu acho que pode ter tido, mas veja você, eu estou em campanha política. Iria dizer isso para ser perseguido? Veja a minha posição, eu estou dentro de uma campanha política. Então as pessoas usaram isso de muita má fé, mas isso não me incomodava, porque quem sabia do meu problema fisiológico, entendeu. Rapaz, mas eu disse, pessoal, não vamos, deixem as pessoas falar. E para vocês terem uma ideia, foi até bom.
Tava um certo local lá num restaurante no Papicu, um eleitor meu, que o meu eleitor é simples, ele era garçom. E as pessoas estavam comentando lá na mesa, aí o cara disse, realmente, eu voto nele, ele pode ser até mijão, mas não é ladrão. Veja como o próprio eleitor meu se sentiu incomodado. Mas isso não me incomodou, isso não me incomoda as pessoas. Homem, eu aceito de boa. É um fato. E fato a gente não pode mudar. Mas foi pela questão fisiológica. E as pessoas que me conhecem sabem do meu problema de saúde. E aí, meu irmão, saúde é saúde. Agora, eu tinha que estar falando isso? Não, só ia Tá aumentar. escutando a versão da boca dele, né? Então, assim, porque assim, existe muitos boatos Existe. que houve, né, sobre essa polêmica. Por incrível que pareça, essa pergunta não tinha aqui. Mas né? Era, Eu me mostro, não tinha aqui. Não, mas assim, foi bom pra você ter falado, porque de uma certa forma, eu acho que você falou a sua versão Isso. e todo mundo soube. Porque assim, minha mãe costuma dizer, em todo lado da história tem duas versões. E existe a versão correta, né? Que realmente ali é a perfeita, que realmente não tem que se discutir. Então você deu suas versões, o público né, deu outra, e, enfim. Mas graças a Deus eu posso você até estar enganado, vereador, mas talvez essa seja a primeira vez que o senhor está falando depois da do onda que ocorrido. teve. Olha, eu nunca falei. Por que eu nunca falei? Eu podia ter subido na Câmara, ter falado, mas eu ia trazer um problema de a autoridade, eles erraram. É tanto que eu não gerou o processo para mim. Eles erraram. Então, quando erra, o cara assume, né? Assim, não estou dizendo que eles estão culpados, tá certo? Eles estão fazendo trabalho. Mas veja bem, qualquer um de nós, se eu não fosse o vereador, não tinha dado nada. Saindo daqui hoje, quando vocês saírem daqui, ou de qualquer lugar, o que é que vai acontecer? Nós vamos ver várias pessoas. Quem não viu, quem já não viu uma pessoa urinando? Já aconteceu. Eu que Já vou... tem o pessoal que se identifica também, que já fez bariátrica, que sabe, né? Se o Rodrigo vai estar comentando, vai estar falando realmente, né? Assim, quem não já... Agora, se eu não fosse o vereador, fosse o Emanuel Acrílio, zero problema. Aí, Zero pronto. problema. O homem botou aí um ponto final nessa história Pronto. aí, né? Resolvendo aí. Pra quem perguntou na caixa, Pra quem então, perguntou na caixa, só que a Já gente tá não tudo tinha aqui, já respondido. tá tudo respondido aí. Sim, aí o Muito vereador foi reeleito, né? reeleito, aí é o prefeito Sarto. Isso. Mas antes dessa... E ao pensar, nós passamos uma eleição muito dura, que era a eleição da pandemia. Era, ele Sim. Ainda teve esse problema porque as obras do Conjunto Ceará pararam. Aquela ali do V8, aquela obra não foi concluída. Porque ou o trabalhador ia concluir ou ia morrer. Então foi necessário parar muitas obras no Conjunto Ceará, ficaram... A do V8, segundo grau, primeiro grau? A do V8 primeiro grau. Primeiro grau. Primeiro grau. Porque o segundo grau não foi Não nada foi feito, nada. né? Foi. É lá, aí não foi terminada aquela obra. E ficou uma obra mal feita, o polo de lazer. Outra obra Que errada, não né? foi entregue Que não foi corretamente. concluída, Foi, foi- escutada os moradores, as pessoas, pra fazer a parte do polo ali? Rapaz, aquilo ali é um negócio muito estranho. Permissionário. Houve... Os engenheiros que fizeram aquela obra, eles tinham feito o castanhão. E tinha um pessoal ali no polo que tinham levado, não estou dizendo que eles não tinham capacidade. Uns meninos que tinham acabado de sair da universidade, não estou dizendo que eles não eram capacitados, tá? Mas eles discutiram a obra e queriam trocar. E essa obra, quando foi iniciar, tinha diversos problemas. Os permissionários, qual era o meu papel naquela obra ali? Era manter que ninguém viesse de fora tomar o espaço dos permissionários. E assim foi mantido. Mas eles não entendiam. Aquilo ali não é a obra que era para ter sido feita. E aí foi passando o governo, saiu o governo Camila, Isolda e terminou, que na minha opinião, aquela obra não terminou. Aquela obra é muito feia. O SOS até hoje não foi finalizado, entregue não, né? Cobrava muito. Era um centro cultural que cobrava lá, Era. que tinha derrubado o prédio da Caixa. Isso. Eram os quiosques que não foram entregues, finalizados, e aí o pessoal foi pra lá de qualquer jeito mesmo, né? Tá lá E hoje. até hoje não foi entregue com sua Até hoje totalidade, não foi mesmo entregue. com inauguração nem se nada, você né? procurar no Ceará Transparente, eu olho muito. Tipo assim, eu sou Tanto muito... ela como a do V7 que a gente gravou agora recentemente, o pessoal disse também não foi entregue lá pelo governo, né? Que Pronto. lá é uma areninha, que Foi tem uma parte que é prefeitura, concluído, uma né? parte A uma parte você que é deve estar areninha, né? falando é lá perto da Caixa, né? Não? Isso. É, aquela obra Teve uma ali, polêmica agora, Areninha negócio da da Caixa. iluminação que a gente Areninha do gravou governo. lá. Isso, é do governo, né? governo. Não foi entregue também, que os banheiros Não. estão sem... Não, nunca foi entregue aquela obra. Tá tão E- perto. É. Deixa até E aí uma- vamos agora para a reeleição, para a gente Aí, puxar aqui as vereador, perguntasinhas. eu tenho uma pergunta aqui. Pergunte, Tipo assim, pergunte. sem programação. Tá. O senhor foi vereador com o Roberto Cláudio, tinha uma aprovação gigante, o Roberto tinha. E o senhor foi vereador com o Sarto. E aí, como foi ser vereador com o Sarto, que tinha uma rejeição? É uma opinião minha, sabe? Claro. É uma opinião minha. Claro. O Sarto enfrentou uma oposição bem mais pesada do que o Roberto. Eu nem lembro, talvez, da oposição do Roberto Cláudio. Quem eram os opositores do Roberto Cláudio? Mas eu lembro que a oposição do Sarto foi pesada. Inclusive, tipo assim, eu trabalhei muito, então eu sei que
ele teve uma posição bem maior. Como foi, assim, tipo assim, estar à base dos dois prefeitos? Pronto. O senhor acha que o do Sarto da cara não foi tão bom, porque a rejeição foi maior? O que houve com o Sarto? Ele teve um problema pessoal, que a gente sabe. Depois, a pandemia, que ele só foi prefeito 2 anos. Os 2 anos da pandemia, você vê que o Sarto, mesmo aquelas vacinas vindo do governo Bolsonaro, que a gente sabe, aqui não tem, eu não tenho que estar mascarando nada, vinham e o prefeito Sarto foi quem estava na ponta. Aí nós passamos 2 anos primeiro do governo Sarto dentro da pandemia. Lockdown, e foi saindo e a economia. E também, você administrar uma cidade dessa, 2 anos para 4, é difícil. Lá ao tempo, daqui ao passar do tempo, vai ser feito justiça. Ele foi o prefeito que mais investiu em escola de tempo integral e creches, mas deixou a desejar. A gente sabe que houve problemas, uma gestão que deu problema. Sobre a oposição, ele passou a ter mais oposição naturalmente, porque era muito tempo de continuação de governo. 8 anos do Roberto Cláudio, com 8 anos do governo Sarto, se tivesse tido os 8 anos, então é natural o desgaste, é cansativo o desgaste. Então, assim, eu acho que tem que ter mesmo essa alternância de poder. E aconteceu essa alternância de poder. Mas o governo Sarto, por sua vez, ele passou só 2 anos. Quando ele tentou engatar, não deu problema. E outra coisa, a gente tem que deixar claro, ele teve dificuldade. Por quê? Porque ele não era alinhado ao governo federal e nem ao governo estadual. E isso, ele ficou sozinho na prefeitura, remando sozinho. O PT apoiou ele no segundo turno e aí depois virou oposição. Virou oposição. Aquela briga na disputa do Roberto Cláudio, Isolda e Eumano, que se tornou governador, ele tomou um lado. Ele tomou o lado do Roberto Cláudio, acho por gratidão, que tinha sido prefeito, que entregou o bastão para ele. Ele tomou um lado e ficou na oposição. E o governo Eumano, eu não sei, o Eumano disse que ele não procurou, ele disse que foi o Eumano que não aceitou e ficou nessa disputa. E isso aí houve o racha e quem perdeu foi o município. Veja que a obra que você está falando era do governo do estado. A prefeitura não fez, não cederam. Aí ficou nessa briga. Quem perdeu? A população. Essa briga não é boa. Isso aí não é bom. Unificar. Então, vereador, você está dizendo que a unificação é boa? Também não é. Mas eu tinha vivenciado isso. Se você me perguntar por que eu mudei de lado e voltei no Sarto depois, eu lhe explico no Evandro, por que eu não votei no André. A gente vai entrar nessa, a gente vai entrar nessa tranquilo. já mais para frente aí. Questão da parte, então, do Sarto, a dificuldade que ele teve, a questão da parte da pandemia, Foi. que, de uma certa forma, prejudicou ele. Muito, muito, muito. Eu acabo discordando porque, assim, né, porque o Bolsonaro, ele também pegou a pandemia. E a gente vê que a parte de empresas, que a parte comercial, ele injetou muito, né? Por mais que tenha um pouco de dificuldade ali em relação à parte da vacina, mas ele mandou, como você mesmo falou, né? Chegou as vacinas em todos os locais do Brasil, né? Isso. O Bolsonaro fez questão da parte, era a parte contra dele, né? Mas ele mandou as vacinas. Mas ele fez um excelente trabalho mesmo na crise e a gente teve um ano de mandato do Bolsonaro bom, a economia foi bem, sendo analisando a parte econômica, foi muito bem, né? Hoje em dia a gente não tem, né, no governo atual, a gente não tem pandemia e a economia não vai bem. É um impasse, é muita briga, é muita questão disso, que aí é só aumentando imposto, taca imposto, e o Bolsonaro, por o contrário, reduziu o imposto. Então eu acredito que a parte do governo Sarto, houve muitas outras coisas, não só a pandemia, né, que fez com que prejudicasse o mandato dele para frente, a não ser reeleito, né, e com, de uma certa forma, com a parte de rejeição, né? Mas assim, só para minha pergunta, vereador, é mais fácil, ou o senhor considera que no momento não existe o fácil ou o difícil, que foi mais fácil estar ali na base do Roberto do que do Sarto, devido à rejeição que o prefeito teve? Eu acho, o Sarto, para mim, o Roberto Cláudio teve muita obra no Conjunto Ceará, que eu tirei proveito disso. Por quê? Porque as obras vinham para o bairro, eu tinha espaço de pedir as obras e a comunidade tirou todo proveito, porque a gente fez tornou o Conjunto Ceará nesse período do governo Roberto Cláudio um canteiro de obra. O Prisco Bezerra, Escola de Tempo Integral ali na Avenida F. Então, assim, a gente fez muita coisa no governo do Roberto Cláudio, governo Sarto. Pegou esses 2 anos, como você disse, mas o governo Bolsonaro tinha o dinheiro. E o Sarto, por sua vez, ficou precisava demais, restrito demais, porque a prefeitura não fabrica nada, ela vive de imposto e o que vem do governo federal vem do governo do estado. E houve essa briga com o governo do estado e aí entrou o Lula já para dificultar mais ainda o governo dele. Então, assim, ele sentiu muita dificuldade, passou muita dificuldade.
E aí, meu irmão, administrar sem dinheiro uma cidade dessa não é fácil, mas mesmo assim, Fortaleza ainda teve números bons, né? Segurou o PIB, Segurou. o PIB, saiu da quinta para a quarta capital do Brasil. Teve o seu lado positivo. Né? Teve. É isso aí. Vamos pras Fica o convite aí, Sarto. Venha dar sua Ele tem versão coragem, aqui. Tem coragem, será? Venha dar sua pode chamar declaração que aqui vem. no nosso podcast. Você se sinta convidado a falar um pouquinho para aqui, né? Nosso público aqui do Conjunto Ceará e toda Será a uma honra adjacência, recebê-lo né? aqui, prefeito, viu? Fique à vontade. E aí, Vereador, a gente vamos abriu pras umas perguntas caixinhas. Pronto. A gente abriu umas caixinhas. A gente vai... Bora fazer as 3 primeiras aí. As 3. Não, vamos fazer tudo, né? Agora. Vamos fazer tudo. Aí. Acho que tá igual a tua. A gente abriu umas caixinhas, tanto no Conjunto Ceará Ordinário, no bairro Conjunto Ceará. Eu tomei a liberdade de abrir no meu Instagram Solte também. tudo, pode vir com tudo. E aí a gente fez bilhões de perguntas. Fica à vontade, Assim, fica à vontade. Eu selecionei 6 aqui, a gente selecionou 6. Mas é porque, tipo, tinha muita coisa. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Diga pro vereador que aqui tá faltando isso, aqui tá faltando aquilo. Isso aí o senhor sabe mais Escuta todo dia. sabe mais que a gente. Escuta todo dia, Sabe mais que a gente. Quer fazer a primeira, Ney? Faço aqui a primeira aqui. Vereador, a gente recebeu aqui de uma seguidora nossa, dos nossos telespectadores, né? É uma pergunta. Por que a pracinha e a limpeza e a iluminação pública do campo Cambalacho ainda não foi concluída e nunca se teve praça lá? Conclusão, né? De que tem uma história que ia ser uma areninha também, né? Campo do Cambalacho é o V5 ali perto, por trás do quartel. Sim, Né? Pro quarto do quartel. Mas tô lembrando ele, né? fazer graça. Você fica atrás ali do quartel, né? Aquela região. Ney, nós temos aqui no Conjunto Ceará uma grande área verde, em todas as partes do Conjunto Ceará. E eu acho que a gente tem que pensar ao longo prazo esse espaço ser ocupado por grandes empreendimentos. Por quê? Porque essa área verde, quando chega agora no inverno, o mato cresce com muita facilidade. Então, isso fica, mesmo que é feita a limpeza, o Conjunto Ceará, nós moradores do Conjunto Ceará, nós não temos a cultura de recolher nossos lixos. A população mesmo coloca o lixo, segunda, quarta e sexta, em algumas outras áreas, e terça, quinta e sábado nas outras áreas do Conjunto Ceará. Mas a população não quer saber, ela coloca o lixo lá e vai cobrar do prefeito, do vereador e tal, menos dele, que é quem colocou o lixo. Ele não se coloca ele na posição. E lá no Cambalacho, o quartel tem uma intenção de adotar aquele espaço por trás. Mas nós fizemos ali no entorno um intertravado, ficou muito bonito aquela região. Muito bonito. Chegando até no Pontes Neto. Se você andar por lá, em época que a gente fez até São João, fez um intertravado, porque ali era uma área muito degradada, feia, mas a gente fez um intertravado lá e ficou bonita aquela área. Mas a parte do Cambalacho, onde você fala, o mato cresce com muita facilidade, porque é uma área que tem água ali, qualquer coisa ali, o mato cresce muito. E o problema da iluminação, não só de lá. Se a gente for agora exatamente nesse momento na Avenida A, aqui, passando no Super do Povo, tá apagado. Avenida D. Aí tá apagado, a D tá apagado. E a gente fica com a equipe nossa, do nosso mandato, cobrando direto. E essa empresa, que eu espero que não renove, a Enel, ela tem zero respeito com todos nós. Então, isso aí, a gente corre para resolver de um jeito ou de outro, fica cobrando das autarquias aqui do município de Fortaleza, mas tem esse problema, que essa empresa já deveria ter sido expulsa do estado do Ceará, essa Enel. Mas a parte de iluminação pública não é de responsabilidade da prefeitura, porque a Enel, ela é a parte da distribuição até a residência. Mas a parte que vem, parte pública, ela repassa todo o recurso que vem lá na continha, né, cobrando iluminação pública, ela é repassada para a prefeitura. A prefeitura que tem o dever de cuidar da iluminação pública. A gente dá só para o pessoal que está aí de casa, né, tentar entender. Então, quem é que faz? Porque a Enel diz que é a prefeitura que tem que fazer, não é isso? A Enel joga a culpa para a prefeitura. Aí o pessoal de casa não não entende muito, mas a gente quer deixar bem claro para eles, né? E claro. aí a gente entende que a prefeitura tem essa responsabilidade por causa do recurso. Concordo. Aí a prefeitura paga a Enel para poder fazer isso? Como é que Não, isso a prefeitura tem uma empresa que faz esse serviço. Mas a carga de energia, que é da responsabilidade da Enel, o cabeamento do Conjunto Ceará é um cabeamento antigo. Desde quando o Conjunto Ceará foi feito? O Conjunto Ceará é um bairro Além projetado. dos furtos também, né? Que E acontece, ainda né? tem todo esse furto que aí não é exclusivo do nosso bairro, é exclusivo do Ceará. Então, assim, esse problema é um problema crônico do Conjunto Ceará. Eu já pedi, hoje temos um grande problema, que eles estão mudando umas caixas de uma capacidade maior para receber essa iluminação. Mas toda semana nós temos problema de iluminação. E a gente tem entrado, conversado com a Secretaria de Conservação para trazer uma solução definitiva, porque paliativo, nós já estamos cansados. Na minha rua mesmo, né? Tem dias que falta energia, eu tenho que estar ligando 2, 3 vezes, cai a energia. Então a carga máxima do Conjunto Ceará hoje
Volta mais rápido quando a pessoa é vereador? Zero. Zero. Ele liga, Não, rapaz, que o vereador mandou uma crise, viu? Zero, viu? É porque a gente assim, eu acho que o que passa na cabeça do cidadão comum, ele não quer saber de quem é a culpa, assim, no final das contas. Aquele cidadão comum, ele não quer saber a culpa, ele joga a culpa na Enel porque chega a conta na casa dele, então a culpa é da Enel. Isso. Existe um contrato milionário da prefeitura com iluminação pública. A prefeitura paga e não é barata. 240 milhões, se eu não me engano, no último valor, né? Então, aí, tipo assim, a gente paga e não tem a qualidade do serviço, entendeu? É só uma reflexão, não é nenhuma... É tipo assim, Como você mesmo falou, que existe esse entrave entre, né, as duas companhias, que não a é questão barato, do investimento. não é barato e a conta não deixa de chegar. Nós Então, no fim das contas, é isso, né? exatamente aqui agora, nós estamos pagando. Exatamente. Porque nós estamos aqui usando toda essa iluminação, a rede pública aqui do lado de um poste aqui do seu lado está pagando, que vai ser recolhido para cuidar disso. Qual é o grande problema? É porque precisa fazer uma mudança geral aqui no Conjunto Ceará. Não é só estar fazendo reparo aqui e cai. A gente tem uma equipe aqui de plantão no Conjunto Ceará. E mesmo assim não tem solução. Uma hora está na Avenida A, outra hora está na Avenida C, outra hora está na I, outra hora está na H, e a gente buscando solução, Mas temos enxugando gelo. Tem que ser feito temos que ter uma coisa definitiva e clara. E a população tem que cobrar mesmo. Prazo, né? E a longo prazo. A longo prazo. Vamos para a próxima pergunta aqui, vereador, porque senão a gente vai... Claro. Tem mais um aqui. Gostaria de saber quando vai dar certo o parquinho para as crianças na Praça do V2, a Praça da Conquista. O pessoal lá se queixa que teve a reforma da praça, teve tudo, a gente ficou feliz pra caramba, mas o parquinho não chegou. Esse, Ney, é os grandes erros do poder público. Eles fazem um contrato para a obra, fazem um contrato para a academia e fazem um contrato para o parquinho. E aí, nessa obra, com certeza, houve esses problemas. Mas o nosso papel é estar cobrando, é estar buscando a solução. Me comprometo a ficar buscando, cobrando e estar indo atrás de solução. Não é fácil. O Conjunto Ceará é muito grande. Veja que temos 13 praças. Então veja que o Conjunto Ceará, eu me recordo que o prefeito dizia, e eu acho mesmo, que a gente devia ter uma regional aqui para cuidar exatamente do Conjunto Ceará. O Conjunto Ceará é maior do que 133 municípios do estado do Ceará. Com o Ceará, meu país Ceará, que o negócio fala, meu país Conjunto Ceará, né? O Conjunto Ceará precisa de um cartório. Porque em 133 municípios no estado do Ceará tem cartório, o Conjunto Ceará não tem. Isso o não é cartório coisa... já vai para uma parte mais... Já não é nossa de vereador. Parte governamental, mas eu, como morador, ali, né? quero cobrar também. Não, todo entendeu? é o que a gente mais recebe lá. Por que não tem um cartório? Mas não Ceará, é de município, isso é diferente. O Raí, que teve lá assessorando o deputado estadual, sabe de qual é o caminho, entendeu? Mas a oportunidade de estar cobrando. Eu me recordo, quando logo assim que cheguei, eu fiz todo um estudo. É um cartório no Conjunto Ceará para mais de 600 mil usuários. Ele pega o Genibaú, ele pega Granja Lisboa, o Grande Bom Jardim. Então, assim, é 600 mil pessoas que vai vir para o Conjunto Ceará e gerar aqui arrecadação e gerar empregos. Porque falam que tem, uma certa forma, ali um monopólio entre os cartórios, né? Isso. E não deixam entrar aqui, né? Porque tem um da Jurema e tem um da Parangaba, né? Pronto. Aí o que eles disseram na época é que eles iam perder a arrecadação aqui na Parangaba. Eu disse para a pessoa que estava tratando com a gente que eles já tinham perdido. Eu moro no Conjunto Ceará, vou no cartório da Jurema. Tem menos gente. Nos outros dois daqui é terrível. Você quase que... todo mundo vai lá. Porque é melhor. Município, né? Que é a próxima, Leo. Vamos lá, vou aqui para a próxima. Vereador, perguntaram aqui, quando é que volta as aulas de natação do CSU? Porque recentemente você deu uma declaração, você publicou até no seu Instagram, eu vi, né, acompanhei lá, dizendo que seria reaberta as piscinas, fez lá todo o marketing tal, bacana, que ia fazer a parte de tratamento da água, que foi também, se não me falha a memória, contratado uma empresa para cuidar, mas até agora nada. O CSU está praticamente abandonado, a gente infelizmente não tem esse acesso ao CSU como algum evento de curso. Minha esposa foi, quando era pequenininha, estudava lá, fazia reforço lá. Muita gente fala muito bem, né? Os moradores mais antigos falam muito bem do CSU antigamente. Mas hoje em dia a gente vê o CSU totalmente abandonado e principalmente as piscinas, né? A gente tem algumas imagens que já publicou no Conjunto Extraordinário e você deu essa declaração recentemente que seria reativado, mas até agora nada. Nós tínhamos essa previsão para, se eu não me recordo, setembro. Tive com o secretário, na época acho que era o Demetrio, o secretário, e ele se comprometeu. E o meu papel era de cobrar e de pedir. As pessoas não têm conhecimento, mas o CSU tem diversos cursos ainda. Tem curso de barbeiro, curso de manicure, curso de costurando o futuro.
mesmo com toda essa dificuldade, ele ainda funciona aproximadamente. O CS hoje circula por lá, por mais que as pessoas imaginem que ele está parado, ele não está. Ele Aí tem funcionamento tem, lá? funciona. Tem vários cursos ainda, com ver toda a assim. dificuldade. Ainda tem curso de barbeiro, curso de violão, tem curso não, capoeira, que funciona tanto embaixo como em cima. Tem aquelas senhoras da terceira idade que usam o espaço lá. Tem roda de conversa. Então, assim, ainda existe vida lá e funciona. Eu acho que aproximadamente, hoje eu não tenho esse número porque eu não trabalho lá, mas tenho algumas pessoas que convivem, que eu conheço, que eu converso, e tem lá todo um curso ainda. Mas as piscinas realmente estão paradas. Foi contratado uma empresa para fazer a limpeza, que era o problema da limpeza, mas tinha um problema. O problema naqueles banheiros. E aí começa tudo de novo a história da burocracia. Foi feita uma licitação, porque não tinha sentido. Estava para ser contratado os profissionais para dar assistência, não para dar os professores para atender e reformar os banheiros. Chegou, o tempo passou, não deu tempo, mas nós estamos novamente com a nova buscando junto ao prefeito, inclusive teve lá o Evandro Leitão, já com novo olhar, existe uma discussão, se transforma em cuca. Os moradores do Conjunto Ceará não querem, eles têm ainda, como sua esposa, que você disse que fez curso lá, tem uma paixão pelo CSU, eles querem aquele CSU de 80, onde as pessoas iam aos finais de semana, tomar banho na piscina, onde tinha uma cantina. Então não era a minha época, eu chego aqui já mais depois, mas quem é da turma mais antigo, que é do Conjunto Ceará, falam isso, tinha curso de piscina, concurso de garoto piscina, de garotas, então assim, tinha uns eventos bem legal. Esse evento todo legal. E o Professor Cabral, pronto, quem conhece aí do professor demais, Cabral, que demais, muita gente lá. Demais, então assim, eu conheço Cabral. Então assim, mas funciona, final de semana funciona, tem algumas bandas de artes marciais que ficam lá, que praticam, que usam aquele espaço. Ele tem vida, funciona. É porque assim, o quanto ruim, pior. E as pessoas sempre usam isso. Mas procurem lá, vai e participe. Tem muitas atividades nele. É lá no prédio do CSU mesmo, né, vereador? Prédio, só para né? poder o nosso... Não, ele teve... Vocês procuraram de casa aí que querem saber. Pronto, teve assim, passou por uma mini reforma, ele esteve em outro espaço que foi cedido, mas já retornou com todas as suas atividades lá. E lá gera em torno de quantos empregos lá, pessoas trabalhando diretamente para poder servir a comunidade? Eu não tenho esse número, mas eu não assim, 150? Não, bem menos. Você deve estar falando em guarda municipal, tudo isso. Tudo, o pessoal que trabalha lá dentro. Não, lá deve ter no máximo estourando umas 18 a 20. Então tem que contratar mais pessoas para poder, se voltar, vai ter que contratar mais gente, né? Retornar as piscinas, tem que contratar mais gente. Mais gente, A coordenadoria do idoso tem que retornar, entendeu? Tudo isso. Mas hoje não tem tudo isso, mas mesmo com essa quantidade que eu acho pequena para lá, ainda dá. Eu pensava que era 150. Tá? Não. Vamos lá, vamos para a próxima aqui, vereador. Ixi, essa daqui Fica à vontade. Ele e a sua equipe se achou no direito de mudar o nome da Praça da Fumaça. Pronto, deixa eu lhe dizer. Não... História curiosa, eu não sei de nada. Eu também tô sabendo, não. Quem solicitou foi umas senhoras para mudar, porque elas não se identificam com Praça da Fumaça. Sim. E aí foi feito lá uma escuta pelos moradores, escolheram o nome, mas esse ainda não passou, acho que não recordo, não sei se passou pela Câmara, a gente denominou, mas tem que ser aprovado, como é que se a escuta, foi a população que trocou, que queria trocar esse nome. E a gente tem um maior cuidado, porque, por exemplo, vieram me pedir uma certa vez para trocar a Avenida F, lá ali perto do liceu. Sim, eu disse, que é a continuação. quando ela passa da ponte cega. Meu irmão, tu quer que eu vá trocar? Eu disse, não, mas o cara era leigo. Eu disse, não, mas só de chegar, não, eu vou mudar o nome da Avenida F. Turma vai me esculhambar, porque o cara é Avenida F, tem todo já o carteiro, o IPTU, na matrícula do imóvel, você que vende imóvel, sabe qual é o grau de problema que nós vamos ter. Então, assim, as pessoas às vezes não procuram, às vezes... Por não conhecer ou criar o problema. Alanis foi um dos problemas que aconteceu. Problema do Conjunto Ceará. Eu tenho amigos que compraram imóveis e foi na transição, rapaz, foi uma burocracia para poder fazer o registro do imóvel, menino. Não, e me procuraram em 2018 para tirar de novo para B. Eu disse, homem, vocês estão loucos, retornar esse problema já está superado, agora não tem mais. Já foi, não vamos mais criar esse problema. Retornar o problema, criar transtorno para as pessoas que moram lá, não tem sentido. Isso aí, o vereador respondendo a pergunta de vocês aí de casa aí. Muita pergunta boa aqui. Rapaz. Penúltima? Uhum. Pergunte, não tem problema. Você gosta do Raí?
Do Raí. Pergunta que foi uma pessoa, não foi nem não, foi uma pessoa mesmo. A pessoa acha que você odeia o Raí, né? Você gosta do Raí? Ney, eu acho que o passar da amizade com ele, eu acho que a minha amizade com o Raí acabou deixando ele com o coração mole. Ele até nem bate mais em mim. De vez em quando ele dá um... Ele tá usando eu pra bater agora, Pronto, né? ele lhe usa, ele lhe usa. Eu tô amigo até do meu prefeito aqui. Pronto. Meu prefeito. Ele lhe usa. Não puxa as orelhas do prefeito, não. Aqui ele é tratado com No carinho. início ele era o feroz, mas passou a me conhecer. E quem me conhece, que me conhece mesmo, verdadeiramente, dificilmente vai bater em mim. E eu acho que eu consegui conquistá-lo. Então, assim, hoje eu tenho o Ney, o Raí, Ney, com um amigo. Assim, se ele não está, que tá aqui na minha frente, eu onde estou, respeito, cumprimento e respeito o trabalho dele. Nós não temos essas coisas, não tem essa história. Tenho um maior carinho por ele e até as críticas dele é importantíssimo. Imagine se não tivesse ele. Aí, Raí, tu tava quase tu não dormia, rapaz. Tá aí, é verdade. As críticas, Mas tá verdade. as críticas é importante. O cara gosta. Vou aqui pra última. Gostaria de saber como ele faz pra ser o melhor vereador de Fortaleza. Rapaz, será que você sabe quem perguntou essa resposta aí? Será que a pessoa que não gosta de você, rapaz? A Raí, Ney, aí é a generosidade das pessoas que me conhecem. As pessoas, assim, se vocês terem uma ideia, eu no Conjunto Ceará, eu sempre mantive a minha votação. E assim, as pessoas que me conhecem, que convivem comigo, eu corto cabelo no João há 20 anos. Eu morava numa rua, e eu não vou dar o nome da rua, só mais na terceira, e fui pra segunda, porque a minha filha casou, dei a casa pra ela. Pra vocês A terem... segunda etapa é a melhor etapa que tem. Pronto. Assim, de todas as Aí, etapas. aí eu, no meio de uma eleição, eu tava morando de casa alugada, o cara pediu a casa. Aí eu, rapaz, que loucura. Fui morar em outra casa alugada, depois eu comprei, mas dentro da eleição em 2011, que eu tirei 11 mil, a primeira da reeleição, eu fui morar de casa alugada, porque a minha filha tinha acabado de casar, eu dei a casa pra ela. Então, assim, quem me conhece sabe do meu coração, sabe da minha generosidade. Então, assim, essa pergunta que a pessoa disse é porque deve me conhecer. E eu sou muito tranquilo com isso. Falsa modéstia, mas eu tento agradar as pessoas. O que eu gosto mesmo é de gente. Meu talento é gostar de gente. Então, assim, isso eu me sinto muito à vontade. Eu sou um menino lá do interior, filho de pescador. Nunca me vaideceu, eu nunca me senti vereador. Eu estou vereador. Mas eu sempre sou o Emanuel Acris, morador do Conjunto Ceará. Um bairro onde eu continuo morando, não me mudei. Zero intenção de me mudar daqui. Zero. Muito bom. Show. E aí, vamos lá Vamos para nossas esquentar aqui, pautas. vamos esquentar aqui. Vamos esquentar aqui, vamos esquentar Bora, agora. Vereador, bora. agora a gente vai entrar Pode descer nas o arrimo. perguntazinhas aqui. Uma das perguntas é mais pessoal, certo? Pronto. Lá no começo, né, quando eu comecei a tomar frente do Conjunto Ceará Ordinário, porque assim, muita gente acha que eu assumi a página para ser candidato, mas nunca nem veio pela minha cabeça. Eu sou um cara empreendedor. Né? Sou um cara que realmente sou empreendedor, trabalhador, trabalho também desde os meus 13 anos de idade. Então, quando eu vim para a parte de assumir a página, eu vim para empreender. Só que uma coisa acabou puxando a outra e a gente começou a fazer vídeo mais elaborado. Que isso tomou proporções para beneficiar as empresas, mostrar mais o Conjunto Ceará, dar mais visibilidade, né? Então, que muitas empresas vieram e começaram a olhar com cara diferente. A gente tem algumas empresas aqui que vão chegar aqui no bairro, eu como corretor que sou, né, já tenho essa informação, mas ainda estão procurando muitos locais que o Conjunto Ceará está crescendo sobre visibilidade. E aí a gente assumiu esse projeto de estar à frente do Conjunto Ceará Ordinário para isso. Só que uma coisa puxou a outra, que a gente se tornou mais a parte, como se diz, a voz da população, porque a gente recebe muito direct, cobrando uma reivindicação para a gente chamar a atenção por uma poda de árvores, uma iluminação pública, alagamentos, enfim, N's, né, cobranças aqui na página. E aí você, antes mesmo de a gente se destacar, veio e quis nos calar, certo? Você vai responder as perguntas, né? Quis nos calar em relação com o processo. Veio a parte de processar e tudo mais, e querer, de uma certa forma, calar a voz, né, que estava dando ali para a população, porque as cobranças vinham. Como você também recebe demanda, a gente recebe também demanda lá na página. E o que eu queria saber, você teve alguma parte de lhe incentivar a fazer isso, porque, como você está mesmo relatando aqui, você é um cara imparcial, flexível, tal, tudo mais, então eu acho que houve de alguém algo isso para tentar nos calar e achando que nós iríamos nos intimidar. E é à toa que a gente estava esperando a conclusão do processo, a gente já tinha recebido, já estava lá, e chegou a política. E a gente soltou o vídeo da parte do processo, né, à tona, no momento exato, no momento oportuno. Até mesmo por causa depois do... Porque o processo se findou-se e a gente ganhou a causa sem direito de resposta, né? Porque você queria um direito de resposta e tal.
E as demandas que a gente vinha não era porque a gente vinha cobrar o Acris, vinha cobrar o vereador, o político, certo? Então, assim, o que houve ali? Você, de uma certa forma, se sentiu ameaçado porque vinha como é que ele falou no começo? Vinha um Zé Doidinho, né? Como é? Vinha um Zé Doidinho, então tava entrando no mercado novamente para poder, de uma certa forma, mostrar as pessoas, né? Como uma concorrência para você. Ou você se sentiu ameaçado ali porque eu vinha como uma pessoa que poderia sim tomar, né, o bom nome à frente de votos aí? Pronto. Ney, deixa eu lhe dizer, eu respeito demais você, como de respeito o Diógio, o Fernandão, todas essas pessoas que se colocam seu nome para disputa eleitoral, onde tem a coragem de ir para a rua, eu tenho o maior respeito da minha parte. Por quê? Porque eu passo por isso todo dia. Respondendo a sua pergunta, qual é a grande dificuldade que o nosso grupo político, as pessoas que me acompanham, é que a gente não consegue dar uma resposta na sua página. Não sei por qual motivo, o seu administrador não permite que quando a gente coloque as nossas respostas, por algum motivo, se é o marketing de vocês, eu não entendo. Sou leigo, quero lhe dizer que você está falando com leigo nessa parte de rede social. Eu não mexo bem nisso. Então, foi a provocação que a gente fez para que você desse o espaço da gente dar as respostas. Era isso, não era nada como você também, não era nada pessoal com você. Era lá na página. Porque a gente precisava também ter o espaço, porque você tinha o espaço onde você falava, onde você levava as demandas das pessoas que estavam lhe procurando, mas nós não tínhamos o direito. Então ali, naquele momento, era apenas para ter o espaço na sua página, não era o Ney, era sim a página, para a gente ter direito de resposta. Que por incrível que pareça, não sei por qual motivo, que você pode me dizer, que a gente não tinha o espaço da resposta. Todas as nossas tentativas ou eram bloqueadas ou eram fechadas para que a gente não tivesse espaço. Foi só apenas isso. Pronto, o direito de resposta da mesma forma que eu não tenho direito de resposta de cobrar a reivindicação na sua página, porque assim, a sua página ela faz a parte de publicar o que você é feito. Né? Então, a demanda de quem realmente quer conferir, ela tem que ir até a sua. A nossa é a cobrança do povo. E a gente realmente, quando é feito, a gente já publicou como na época que era o Sócrates, várias e várias vezes eu tenho. Se você disser assim, não, ele nunca foi publicado, mas foi. O Sócrates, todas as demandas que ele, tanto sua quanto da população, que eu digo da população, porque chegava até a gente, eram sim publicadas lá e agradecendo a regional. Isso. Que sim, fazia serviço, iluminação pública. Então, assim, da mesma forma que você tem a página para poder fazer a publicação lá, a gente publicava o nosso, porque eu não tenho direito de resposta na sua. Se eu tivesse direito de resposta fosse recíproco, né? Recíproco, seria perfeito, mas não é, porque você não vai publicar minha cobrança e eu sei que você também não deixaria a gente expor, né, da forma que realmente a população está cobrando. Então seria questão da página que quem quisesse ver se tivesse sido resolvido, que não era, porque a gente republicava e publicava e até hoje está lá e não tem sido feito. Não da parte da demanda, você poderia até cobrar, como vereador, mas da parte da prefeitura, né, que realmente eu acho que foi uma das partes que fez com que o Sarto não atendesse o Conjunto Ceará, como o Roberto Cláudio atendeu bem. O Roberto Cláudio realmente foi um cara da mobilidade, um cara que realmente atendeu, como você mesmo falou. Isso. Mas o Sarto, ele deixou muito a desejar, né? Infelizmente. Deixa eu só deixar um adentro aqui, vereador. Quando o Ney recebeu o processo, né? E aí ele falou comigo, eu não tava na campanha do Ney, porque todo mundo pensa que eu tava abraçado na campanha com o Ney, não sei o que, pra todo lado. Eu não tava na campanha do Ney, eu tava fazendo campanha na Calcaia. E aí ele recebeu, tipo assim, me pareceu, chamou uma opinião minha, mais, entendeu? Me pareceu, tipo assim, de uma coisa muito amadora, sabe? Tipo assim, de falta de preparo, talvez. Em algum momento eu pensei que fosse coisa de equipe, fosse coisa de jurídico, porque eu já rebati no bairro Conjunto Ceará, eu já rebati projetos do senhor, e aí o jurídico precisou ir lá responder, e eu, talvez de uma forma mais justa, fixei o comentário dele para que as pessoas tivessem a resposta. Então me pareceu, tipo assim, naquele momento causou um desconforto. Hoje não, hoje já passou, acho que já tá superado demais. Mas naquele momento me pareceu um negócio muito amador, sabe? Um negócio muito... É pouca coisa pro tamanho do Conjunto Ceará. Né? Ia expor da mesma forma, né? E aí foi eu até que tranquilizei o Ney. Eu tô tranquilo demais. Mas não, mas relaxa, não sei o que, vai dar certo. E a gente, até pra ficar claro aqui, pessoal da página, tudo que é publicado lá na página passa pelo jurídico da gente, né? Claro. Seja do União, que sou o partido, ou seja dos meus advogados. Então, assim... Na campanha passou pelo União tudo que era publicado era, entendeu? Não é à toa que várias pessoas tentaram denunciar a página como ordinária, mas eu tinha registrado no TRE, entendeu? Eu tinha registrado na parte lá. Então, assim... podia publicar o que fosse lá sobre eu como candidato, né? Então é isso, é mais a questão para poder ficar claro com o pessoal de casa. A gente esclarecer. Que a gente publicou lá, então assim, nunca teve essa oportunidade. A gente nunca teve essa oportunidade de debater isso. Mas vereador, vamos... entendi, né? Você quis dizer, entendi demais, né? Pronto. Vamos falar aqui, taxa do lixo. Vamos.
Eita, é polêmica essa aí. Oito vereadores que estão ainda agora no mandato, né, foram reeleitos, votaram na época a favor da taxa do lixo e votaram pela extinção. O senhor, inclusive, tipo assim, fez publicação, comemorou a extinção da taxa do lixo. Tipo assim, o que fez o senhor mudar de ideia? Eu votei a favor aqui e depois eu votei pela extinção. Tipo assim, o senhor mudou de ideia, o que foi que aconteceu? Pronto. Nenhum daqueles vereadores, inclusive eu não posso falar pelos outros, falando por Emanuel Acris, votou naquela taxa do lixo por querer. O governo municipal e o secretário de Finanças nos apresentou um cálculo que a prefeitura não tinha como. E, segundo eles, diziam para a gente, apresentou, que ou se avotava aquela taxa do lixo, a taxa passou quase 2 anos nós lutando contra. Mas chegou o momento que tinha que ser feito. Por que maneira? Segundo a prefeitura, dizia que não tinha mais recurso. Ou a prefeitura votava a taxa do lixo ou dizia de onde tinha o dinheiro. E a prefeitura disse que não tinha o dinheiro e tinha que votar a taxa do lixo sob pena de perder recurso federal. Esse foi o grande problema. Aquilo ali foi um martírio para todos nós. Nós não tínhamos uma saída. Eu não votei aquilo com o sabor de ter votado. Nós passamos quase uma semana, todo mundo com depressão para não votar. Ou votava, ou o governo, que tinha apresentado os números, a Secretaria de Finanças tinha apresentado os números, olha, nós não temos dinheiro aqui para pagar essa taxa. Ou eles mentiram para a gente, ou mapearam para a gente, ou enganaram para a gente. Mas nós todos ali, ninguém ali votou naquela taxa do lixo satisfeito, confortável, de jeito nenhum. Foi porque apresentaram os números e o Marco Zero dizia que tinha que dizer, não vai cobrar, a prefeitura tem que dizer aqui de onde está o dinheiro. Então isso foi o que aconteceu. Para nossa sorte, e aí nós todos pagamos esse preço, e eu acho que quem mais pagou essa conta foi o prefeito Sarto, ele foi quem mais pagou essa conta. Que você acha que não a pandemia, mas sim a taxa do lixo. A taxa do foi lixo um dos favores para fazer com que ele não... Foi o ponto crucial. Não ponto se reelegesse, curva, né? O ponto da curva. Até o André Fernandes aí criou uma música que foi sucesso, viralizou aí o país todo, né? Foi. Você vê que aquela música levou... Ele começou muito bem, com aquele óculosinho e tal. A galera, a meninada jovem, tinha seguido com ele. Pra você ter uma ideia, ele tava com 22 pontos. Até hoje ele é parado no shopping. Não, o Sarto, o Sarto. Ele pegou... Agora, ele deveria, na minha opinião, ele deveria ter parado. Começou ali, pegou aquela pegada legal e ter voltado. Eu acho que ele passou o timing. O Roberto Cláudio teve a oportunidade de colocar a taxa do lixo. Foi empurrado de uma certa forma por Sarto para ele não ser feito, porque assim, isso foi criado no mandato do Roberto Cláudio, né? A parte do marco, né? No marco de saneamento. E aí, ele no último mandato... Pelo Bolsonaro, né? Isso. Aí ele não foi, de uma certa forma... jogou para o próximo governo. Jogou para frente. Jogou próximo governo. Jogou para frente. E o Sarto aí recebeu aí o Sarto recebeu essa herança maldita e chegou na hora, no governo Sarto mesmo, nós passamos um ano puxando, fizemos diversas emendas. Não tinha, era um monstro aquilo. Não tinha saída. Por exemplo, eu tinha uma emenda onde colocava que fosse pago R$10 para todo mundo. A nossa emenda foi vencida. Por quê? Porque ela era desigual. Mas com isso, nós isentamos 70% das pessoas. O Conjunto Ceará, por sinal, ninguém pagava a taxa do lixo. Pagava. Raríssimo, né? Eu pagava. Você pagava? Eu pagava. Alguns familiares meus pagavam aqui. Morador do conjunto? Morador do conjunto. Pronto, aí deve ter um fato fora da curva, mas eram muito poucos que pagavam no Conjunto Ceará. Eu aqui no Conjunto Ceará administro mais de 150 casas e, se eu não me engano, eu acho que 70% eles pagam taxa do lixo, viu? Dessas casas que a gente administra. Aí deve ser comércio, não? Não. Porque era muito raro. Porque o que eu acredito, que eles foram taxando sem fazer a parte de verificar quem realmente deveria pagar ou não. Pronto, porque realmente, na teoria que foi exposta, né, que só realmente as pessoas que iriam pagar seria que teria condição. Baixa renda, Bolsa Família. Não seria isento. Não estava tudo isento. Mas 70%. Não foi isso que aconteceu. Sendo bem sincero, não aí foi. A pessoa tinha que ir na Secretaria de Finanças, que isso era um transtorno. Porra, eu sou taxado, eu tenho que ir lá na Secretaria e dizer que eu não tenho a obrigação de pagar, que está na lei. Houve um desconforto grande. Mas não foi bom para ninguém. Não vá achando que eu vou ter aquilo com satisfação zero. Mas... houve aí, realmente, infelizmente, essa parte de não verificar quem realmente poderia pagar, né? Eu acho que foi um dos fatores cruciais para o Sarto realmente não ter sido reeleito. Foi o que levou ele à derrota, eu atribuo a taxa do lixo. E aí, o prefeito Evandro chega e encontra a fórmula. Então estava fácil. Você concorda que ele, menos de uma semana de governo... o Evandro ele não copiou do capitão, porque o capitão foi o primeiro a falar que seria
o prefeito, se fosse eleito, Quando né? o Evandro não era O nem capitão candidato Wagner, ele ainda, falou ele que já realmente falava. teria extinta essa taxa do lixo. Ele foi um dos primeiros. Aí o Evandro viu que seria uma oportunidade boa e copiou. Pra Copia, mas não faz igual, né? Copia, mas não faz igual, né? Qualquer um que pegasse ali, que fizesse. Pronto, ficou No na... final, o Sato já tava quase o Sato prometendo acabar com a taxa do leite. E se eu fosse ele, tinha acabado no final do governo. Se eu fosse ele, tinha acabado. Verdade, ele verdade, tinha feito um golaço, ele ele tivesse tinha sido tirado, ele eleito, tinha né? tirado, né? Eu tinha feito no final do governo, ele já tinha perdido mesmo, pá, vou tirar aqui essa taxa do lixo lá, acabar logo com isso. Eu mesmo tinha feito. Vou se eu sair fosse pela ele. porta da frente. Vou sair pela porta da frente. A gente tá, os climas aqui esquentou um pouquinho, os seguranças ali, tudo ficar já olhando, tá tudo mais. A gente vai dar uma quebradinha aqui no clima aqui, o pessoal já tava ali, opa, pera aí, tá os caras aqui já se armando aqui pra poder separar aqui, não, mas tá tudo tranquilo, né, vereador? Tá tudo tranquilo. A gente, vamos começar aqui pelos quadros? Bora. A gente dá uma quebradazinha, né, tal, tudo mais. Tranquilo. Né? Dê uma águazinha, meu irmão, porque o clima aqui tá Águazinha pro pesado. vereador. Os homens estão batendo em mim é com gosto. Mas antes dos nossos quadros, né? Vamos falar dos Vai lá. nossos patrocinadores, né, da O galera vereador que tomou nos, uma água aí. É, vocês também são muito nos duros, incentiva aí, nos faz com que esse podcast realmente seja transmitido aí pra você, né? Mantenha aqui esse podcast. Então, muito obrigado a você. E não se esquece, viu, galera, de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o seu like e comentar bastante. Compartilha aí. Ainda tem muito Humilhação conteúdo nossa de aí. cada dia. A humilhação nossa de cada dia, né? Tem muito conteúdo aí pra assistir. O vereador vai falar muito aí pra vocês, esclarecer alguns pontos, né? E ainda tem muita pergunta polêmica, viu? Que a galera aí mandou. É isso aí, Auristela Supermercados. Vai ao Estado Supermercado. Auristela Supermercados, lugar de comprar bom, barato, fruta, verdura, tem padaria. O que falta no Auristela Supermercados, né? Rapaz, tem preço bom, Falta preço nada, né? justo. O que Rapaz, falta? tudo que você imaginar na Austria Supermercado tem, viu? Lá, parte de hortifruti, carne, parte de variedades, lá no Austria Supermercado, lá você encontra preço justo e barato, é na Austria Supermercado. Face Imóveis, quer comprar, vender, alugar o seu imóvel, fazer qualquer coisa, conta com a galera da Face Imóveis, ele tem uma equipe lá, pronta, preparada para te ajudar, fica ali na Avenida A, a Face Imóveis, Avenida A. Avenida A, número 1237. O homem não sabe o número do prédio, rapaz. É brincadeira. A galera Aí, da Face Imóveis com certeza está lá para te ajudar, conta com a galera da Face Imóveis, tamo junto demais. I Love Lingerie é onde você encontra, pode presentear a sua esposa, aquela lingerie, realmente fazer a diferença, aquele agradozão, I Love Lingerie. Recomendo, A viu? 01, a 2, a 3. Não, cara. Ah, só é. expor, Porque tu é é casado, porque aí eu tu sou é casado, casado, não aí. tem casado, tá mas o homem aqui, aí você sabe, né? É perigoso aí. É. Tô sabendo, viu, Ney? Ponte da Rasgado. tapioca, eu sou fã demais do Ponte da Tapioca, pão, bolo, bruaca, café, cappuccino, cuscuz, tudo que tem lá no Ponte da Tapioca, eu sou fã demais, suspeito pra falar. Quem me conhece sabe que eu não vou trabalhar antes de tomar meu café lá do Ponte da Tapioca, tamo junto demais. Vereador, vai tomar lá, como lá, conhece lá o Ponte da Tapioca, né? O senhor tá perdendo, se o senhor não conhece ainda... Vou lá. Muito bom, viu? Copiador Central, onde você encontra tudo que você imaginar em gráfica aqui no Conjunto Ceará, banner, plotagem, fachada, é lá na Copiador Central. Eles trabalham com a parte de foto 3x4, gravação em garrafa, arte na hora, sua logo. Você tá com uma ideia criativa, quer criar uma logo? Copiador Central. Lá você encontra tudo que você imaginar em termos de serviços gráficos. Trevo Lavicar, sou fã da Trevo Lavicar. Outro dia eu cheguei lá com o meu carro lá, Ford Casinho, que eu ando em tudo canto desse Conjunto Ceará, pura cerveja que a minha irmã derrubou lá, e a Trevo Lavicar trouxe a solução pro meu carro, graças a Deus. Trevo Lavicar tem polimento... Higienização, hidratação de couro, parte de lavagem de chassi, de motor, tudo que você imaginar é na Trevo Lavicar. Se você não mora no Conjunto Ceará, a Trevo Lavicar fica ali na Avenida L, de frente ao terminal. Como é que é o psicólogo do homem? É o carro cabelo. lavado e o cabelo cortado, Cabelo é o psicólogo cortado, do né? homem. É. E é isso aí, vamos agora para Agora sim? batatinha pro quadro das batatinhas. Vereador, a gente tem um quadro que é chamado Como Eu Não Como Batatinha no Polo, certo? Certo. E aí, esse quadro a gente bota lá a caixinha de perguntas, algumas pessoas sugerem alguns nomes que se você traria essa pessoa para experimentar a melhor batatinha aqui do Conjunto Ceará. A gente vai certeza. falar alguns nomes, né? Nosso quadro aí e tal. É mesmo aquele negócio do tira o chapéu do Raul Gil. Na hora. Vamos lá? Posso primeiro, Ney? Vai lá o primeiro aí. Vereador, eu convidaria o ministro Camilo Santana para comer batatinha no polo. Com certeza. Até pra cobrar a obra. Ei, torce aí, viu? Torce aí, Camilo, você viria aqui para poder finalizar e cobrar aí a obra. Cortezão top, viu? Vereador, você convidaria o Roberto Cláudio? Com certeza. Trabalhou muito pelo Conjunto Ceará. Olha aí, convidaria o Roberto Cláudio. Será que ele vem como governador? Aí eu não sei, né? Eu não tô Fica uma sabendo. adenda aí, Roberto Cláudio, você tá convidado e Camilo também tá convidado, né? Quem sabe tem coragem não. Camilo tem coragem não. Tem coragem não. Ele tem Vem medo, aqui, não, né? tem medo não. Participar do nosso podcast. Vereador, esse aqui eu coloquei na lista particularmente assim, eu defendi o nome dele aqui no grupo, senão esse cara tem que estar na lista. Eu não sou eleitor dele não, eu sou fã dele.
O senhor convidaria para comer batatinha no polo o Capitão Wagner? Rapaz, tenho o maior respeito pelo Capitão Wagner. Acho que ele foi injustiçado muitas vezes. E chamaria, tenho uma maior amizade por ele. Nós tivemos alguns embates na política, mas respeitoso. Ele é um cara fora do comum. Tenho maior admiração por ele, com certeza sim. Muito bom. Show. Vereador, você chamaria a deputada Luiziane Lins? Rapaz, essa também eu chamaria. Vou dizer por quê. Ela levou, eu me recordo demais, uma vez eu perguntei a ela, eu disse, minha loura, me diga por que você levou os meninos pro Beach Park. Ela me disse, Emanuel Acrísio, muitos meninos lá do Bom Jardim não conhecem a praia. Então por que eu não levaria? Mulher séria, fez muito por Fortaleza, viu? As pessoas podem ser injustas com ela, mas eu não sou não. Trabalhou muito por Fortaleza. Luiziane chamaria na hora. Luiziane agora pré-candidata ao Senado Federal, né? Será que o PT vai deixar? Próximo. Vereador, o senhor traria o deputado Alcides Fernandes para comer batatinha no polo, pai do deputado André Fernandes? Rapaz, eu não tenho contato com ele. Não sei se eu convidasse ele vinha. Não tenho contato com ele, assim. Então, não sei, não tenho contato com ele. Eu tive contato com o filho dele, com o André, na campanha, mas com ele eu não tive contato. Então, mas chamaria, mas não tive contato com ele. E o André, você chamaria? Também, por que não? Claro. André, tá convidado, viu, participar do nosso podcast. O vereador lhe chamaria para comer batatinha, né? Claro. E, vereador, você chamaria Renag Pessoa para comer uma batatinha? Você sentar lá, vocês dois, depois de tudo isso. Vamos lá, Renag, vem cá, comer uma batatinha no polo. Sem dúvida eu chamaria. Eu sou grato às pessoas, o Renag me acompanhou por muito tempo na política e a gente tem direito de escolher lados. Sim. E ele escolheu um outro lado e eu respeito. Ninguém é para sempre estar junto. Naturalmente, se você não se sente bem, se o Raí não tá bem com você nem daqui a 5 anos, ele tem direito de estar com o Emanuel Acrísio. Ele tem direito de estar Já com... põe direto aí, viu? Eu direto aí, viu? Aí, Profissional. pronto. Então, com certeza, eu chamaria assim o Renag. Tenho um carinho especial por ele, gosto dele. Tive o desprazer ou o prazer de passar no momento da dor dele, na perda da mãe dele. Então, assim, tenho um carinho muito grande pelo Renag. Zero dúvida, chamaria sim. Show, é isso aí, rapaz. O caba Desenrolado. desenrolado, viu? Meu produtor, próximo quadro. Não foge da Vereador, raia, não, viu? a gente- Vereador a não gente foge da tem- raia, não. A gente tem um quadro aqui que a gente chama de puxão de orelha, sabe? Esse puxão de orelha a gente colocou aqui para dar um espaço pro nosso convidado, como diz o cearense mesmo, é puxão de orelha mesmo, sabe? Numa instituição, num órgão, numa pessoa pública, em alguma coisa que o senhor precisar, a gente queria dar um espaço pro senhor, dar um puxão de orelha e dar uma correção, sabe? Em alguém, numa instituição. Na hora. Seu. Eu posso ser dois? Pode, A quando faca é quiser. você. O primeiro eu queria dar um puxão de orelha naqueles comerciantes do Polo. Inclusive a turma da Batatinha. Meu irmão, é inadmissível. Os caras tiram o sustento dali. Quando a gente passa ali no domingo à noite, ou em qualquer outro dia, os caras colocam o próprio lixo deles ali. Não existe aquilo, Ney e Raí. Se você que tem um trabalho, pode passar lá na segunda-feira pela manhã, a gente vai ver que o lixo é deles. Então, os caras tiram o sustento dali. É dali que leva o morador do Conjunto Ceará e o cara não tem o cuidado de deixar aquilo limpo. A gente sempre faz aí o Natal de Luz no Conjunto Ceará. É uma festa bonita que a gente faz. Do lado da árvore de Natal, os caras colocam o lixo. Então, assim, é demais. Então, assim, isso aí é o grande puxão de orelha do Conjunto Ceará, onde o cara tira o próprio sustento e ele não tem o cuidado de deixar o espaço onde ele tira o sustento dele limpo. E o outro é no governo, na CAGES. A CAGES tem feito um trabalho, até tem melhorado, mas tem que puxar. Meu irmão, ela faz um serviço, quebra ali e não faz a recuperação do entorno daquele buraco. Onde é o asfalto, ela quebra e deixa. Onde é a pedra tosca, ela quebra e deixa. Então, o grande puxão de orelha que eu tenho que dar é na CAGES, que ela tem que ter a responsabilidade. Onde ela faz o serviço dela, tem que deixar e melhor. Quebrou aquele espaço, porque a gente é que paga, ela tem que aprimorar ou revitalizar o entorno. Não só ajeitar aquele espaço, revitalizar, porque é o nosso governo também. Então, meu grande puxão de orelha é nesses dois. Na CAGES e nos comerciantes ali do Polo, que eles não têm o cuidado de deixar o espaço dele para a nossa população usar. Vereador, deixa eu complementar o que o senhor falou em relação aos dois puxões de orelha. Eu já passei ali, eu publiquei inclusive no bairro Conjunto Ceará, uma pesquisa que eu fiz. Numa noite de que o lixo passa, na noite que o caminhão passa, eu contei os pontos de lixo que tem na Avenida Central. E eu contei 50 pontos. Assim, eu sei que não é o senhor que joga lá e não é o prefeito que vai lá jogar. É a população, entendeu? E aí fica o nosso puxão de orelha também, né? Para complementar o puxão de orelha do senhor. Eu contei 50 pontos só na Avenida Central. Eu fui pessoalmente, foi ninguém que me disse não. Em relação à CAGES, a CAGES tem sido, assim, rotineira aqui no nosso podcast de puxão de orelha. Eu dou razão demais pro senhor. A CAGES que... Tipo assim, eu não sei em que mundo a CAGES vive, o que tá faltando para puxar a orelha do superintendente da CAGES, né? Pela parte do governo. Mas eu dou razão demais.
Sim. E Sim, realmente Nilson. até a parte de revitalização do próprio asfalto, né, não é de boa qualidade que eles fazem, né? Não. Muitas vezes não faz. Eles fazem o serviço, resolve o problema ali, mas cria um outro. Cria um outro. E a gente tem visto aí o Conjunto Ceará, ele cresceu de uma proporção, porque ele foi feito para atingir 20 mil famílias. E hoje em dia a gente tem 4 vezes mais, né, essas famílias aqui, em termos de proporção, porque um construiu um prédiozinho, o outro dividiu a casa, dividiu o terreno. Então as famílias foram crescendo, foram se multiplicando. E a gente tem aqui, eu acho que 80 mil habitantes, ou Quase 80 mil. quase 80 mil, É. né? E não suporta, porque o nosso saneamento, né, que foi feito, ele foi feito com canos muito mais finos para poder aguentar a demanda, né? O problema lá do canal, né? E aí é um trabalhozinho entre parceria governo, CAGES aí para poder resolver esse probleminha, né? Próximo. Próximo. Vai lá, Ney. Vereador, o selo CC Ordinário, ele vem, né, para da mesma forma que a gente puxa, a gente também tem que dar, que é de César, a pessoa realmente ali dá aquele selo, esse selo foi reconhecido por mais de 50 países aí, tá? Então é bom. Os caras Selo CC Ordinário. Então, para quem você daria o selo do Conjunto Ordinário para uma autoridade, para uma figura, para uma pessoa que realmente você queria dar esse selo do Conjunto Ordinário? Eu daria esse selo para todos os empreendedores do Conjunto Ceará. O Pé do Povo, o Novaes, que tem aqui a tradição aqui no bairro, o Gessimar no posto de gasolina, os meninos da Hang Lanche, as padarias, as 2 padarias ali embaixo do Adriano, da Vó Jandira, todos esses empreendedores aqui do Conjunto Ceará, que tem o Magno da Barbearia. Então, assim, toda essa moçada que gera, que acredita no nosso bairro, onde nossos filhos, nossos irmãos não precisam sair do Conjunto Ceará para ir buscar emprego fora aqui. Imagine, eu acho até que você deve ter esse número, que deve já ter buscado, quantos empregos formal nós temos no bairro. Então, assim, esse selo dou para todos os empreendedores do Conjunto Ceará. É isso aí. Muito massa. Selo Justo do demais, vereador justo vai para você, demais. empreendedor, que realmente eu sou a favor demais do empreendedorismo, sou muito fã e sou um cara dos mais incentivadores do empreendedorismo aqui no Conjunto Ceará, em todo o Brasil aí, viu? Pra você, Justo palma, demais, palma aí, justo galera! Plateia aqui. Boa, Babé. É isso aí. 0800, viu? É isso aí. A gente deu uma esfriada agora, né? Deu uma risadazinha aqui e tal. Vamos agora pra. Vamos pro outro. A gente esfriou, agora vamos esquentar o negócio. Vamos esquentar, velho. Tá vamos preparado? Vamos pro vereador? game, vamos pro O som game. tá aqui, a gente tem que aproveitar. É, tem que Joga. aproveitar. Quando Joga. é que a gente vai ver esse homem de novo, né? Vamos lá. Vereador, recentemente, né, o Evandro, ele teve aqui no Conjunto Ceará, através de uma polêmica que a gente postou lá na página, cobrando a reabertura do hospital, o refuncionamento do hospital, que a maternidade ela já estava funcionando, né, perfeitamente, mas o hospital tinha fechado. E aí, recentemente, ele veio aqui no bairro e tal, e deu uma declaração, que a gente até publicou lá na página, que ele iria reabrir o hospital até outubro, né? Até outubro. Até outubro de 2025. Como a gente deve acreditar que realmente o Evandro vai entregar esse hospital, certo? Até outubro de 2025. É menos de um ano, né? Menos de um ano, né? Em tempo recorde. Se a gente tem, eu vou pegar a minha colinha aqui, né? Tem um Gonzaguinha do José Valdo que foi entregue 2 anos, né? Isso a gente não tá falando da Claro. parte de gestão, mas que dados, né? De Que obras. foi entregue 2 anos, mas não na sua totalidade, né? Teve o Frotinha de Messejana, que foi entregue 5 anos depois. Teve também o Gonzaguinha de Messejana, que ainda não foi concluído. Tem uma estrutura linda, mas não funciona na sua totalidade. Como é que a gente pode confiar que o Evandro vai entregar? Primeiro a gente vai ter, infelizmente, dar o crédito. Ou felizmente. A obra já está iniciada, já a todo vapor, tem gente trabalhando lá. Essa polêmica no Conjunto Ceará não tinha outra saída a não ser realmente fechar o hospital. O hospital, Ney, Raí, já estava fechado praticamente, como você mesmo disse, só funcionava a maternidade. E o centro cirúrgico de lá, até para transfusão de sangue, ia ter problema. Nós íamos perder uma pessoa ali dentro. Então, assim, por responsabilidade, tinha que realmente fechar. E eu acredito, sim, eu acredito no projeto do Evandro, tanto que eu estou na base do Evandro, e acredito, e tem vocês para cobrar. Vocês têm data, vocês têm áudio do prefeito, e ele tem demonstrado que está com disposição. Então, assim, a obra já começou a todo vapor. Não acredito que na totalidade toda esse hospital dê tempo para fazer, até porque eu, particularmente, acho que aquele hospital tinha que ser colocado abaixo, feito novo. O Conjunto Ceará merece um hospital Merece novo. Novo. Verdade. Ali, se você deve ter tido acesso, estava horrível, aquilo era um espaço de guerra, mas já estava fechado há muito tempo. A parte que dá acesso para Jurema, do lado da avenida, estava fechada há muito tempo, estava caindo aquilo ali. Então, assim, é natural
que a cobrança venha, mas nós vamos receber, e eu acredito sim, em um hospital novo que vai dar, e é de portas abertas, entendeu? Não é só a maternidade, vai ser um hospital de portas abertas, com todos os atendimentos. Então ele vai funcionar Do lado de como era cá. antigamente. Como era antigamente, como era antigamente. Então, Pô, assim, graças a Deus. a população vai perder um pouco? Vai, mas é necessário, era um mal necessário, é uma obra nova onde ele vai ser portas abertas para tirar esse fluxo da UPA aqui, esvaziar um pouco e voltar ao Nossa Senhora da Conceição. Realmente o que era, a origem dele. Ele era maternidade, mas tinha também diversas outras clínicas lá, né? Tinha outras opções e agora vai ter diversos outros médicos atendendo. Pelo menos é isso. A troca que foi feita. Vamos fechar pelo tempo, mas em compensação abre ele de portas abertas para todos os atendimentos. É porque assim, a gente fica meio receoso de dar esse crédito, porque o histórico do PT, né, a gente pegando aqui pelo da Luiziane, que ela no seu primeiro mandato, ela prometeu, né, o Hospital da Mulher, e ele só foi entregue no seu segundo mandato 8 anos depois, certo? E não foi entregue na sua totalidade, porque No quem último finalizou ano, né? praticamente foi mais o Roberto Cláudio. O hospital da UFC, né? Da UES, né? Da UES, perdão, o hospital da UES, ele só foi entregue 4 anos depois, também não foi entregue na sua total funcionalidade. Muito lindo o hospital. Esperaram uma oportunidade para trazer o Lula aqui para poder reinaugurar, porque ele já estava pronto. E, infelizmente, não estava. Então, assim, o que a gente vê é que essa obra, na verdade, a gente não quer deixar que essa obra do hospital se torne política. Para pessoas que no seu mandato de 2026 ou 2028 tente se aproveitar para poder entregar o hospital depois de 4 anos. Se ele entregar mérito em outubro de 2025, seria muito bom. Mas a gente só não quer que o hospital se estenda por muitos e muitos anos, porque quem tem sofrido é o povo, é os moradores aqui do Conde Ceará. Concordo com você, e pode ter certeza que vocês terão a minha voz de cobrar. Eu não sou de me expor, de estar mais, eu sou de bastidor, de estar cobrando de lá. Foi ele que deu a data. Então vamos dar o crédito, eu acredito que sim, vamos esperar. Mas nós estamos aqui para cobrar vocês e a gente, o legislador, e vocês aqui, que faz um papel muito bom de cobrar mesmo. E vamos cobrar, continuar na pegada aí, né, Raizinho, com a próxima pergunta. Massa. Vereador, vamos para as eleições de 2024? Vamos. Que é coisa boa. Isso. E aí a parte mais difícil ficou para mim. Vai. A parte mais difícil ficou para mim. O senhor deu uma declaração que... O senhor deu uma declaração, na verdade, o senhor chamou o André Fernandes de menino, né? O cearense conhece o menino como aquele imaturo, que não sabe resolver nada ainda, aquele rapaz que não tem preparo. Assim, eu gostaria de saber, acho que muita gente gostaria de saber, o senhor tem esse mesmo pensamento ainda do André? O André é só um menino? Ou o senhor já mudou essa ideia? O André Fernandes poderia agregar de alguma forma? O que o senhor pensa ainda? É notório, é aberto que eu apoiei o prefeito Sarto no primeiro turno. E eu sei das dificuldades que o prefeito Sarto passou, isolado. E se o André tivesse ganho a eleição, ele tinha ficado isolado também. Então, Fortaleza não cabia um prefeito isolado. Então, nós ficamos na opção entre o André e o Evandro. E o Evandro era que tinha alinhado o governo federal, o governo estadual e a prefeitura. Era o melhor vereador? Ao tempo nós vamos saber, certo? Por que a minha escolha com o Evandro? É porque nós tínhamos o governo, é humano, e o governo Lula. Nós tínhamos e temos a chance agora, e eu espero que aconteça, da gente realmente as coisas andarem. Porque o prefeito Sarto reclama, e isso é notório, ele fala nas redes sociais, que ele teve dificuldade no diálogo com o governador. Hoje são aliados, e a prova é tanto que o ministro, quando esteve aqui, o ministro da Saúde, já mandou aí 200 milhões para a saúde, para o JF. Então, assim, é importantíssimo que essas máquinas funcionem juntos. Por isso, a minha escolha de votar no Evandro e não no André. E quando ali, foi na avenida, no comício ou numa carreata... Foi na vinda do ministro. Né? Isso, foi na avenida Ministro Albuquerque, que eu fiz essa declaração. Quando eu dizia que eu não teria votado no André, pela falta de experiência dele não ter ainda sido gestor. Mas você pode me dizer, mas Emanuel, o Evandro também não tinha sido, mas ele tinha sido gestor, presidente da Assembleia, que aquilo é como se fosse uma prefeitura. Então foi pela falta de experiência que eu falei não de menino ou tentando menosprezar. O André tem o maior respeito por ele, que acho que na próxima eleição, ele está aí ainda, seria um grande candidato a governo, se tivesse a idade, seria um puta candidato aí para disputar a eleição, e a gente precisa fugir desse debate Lula e Bolsonaro. Isso está atrapalhando o nosso país. Enquanto mais polemizar isso, essa polarização não é boa para o país. Emanuel, quem seria o bom candidato? Tem que aparecer. Porque, de novo, vai dar Lula e Bolsonaro nessa disputa? Essa disputa virou uma disputa de time de futebol e a gente não pode fazer eleição
o Fortaleza vai jogar domingo acaba o jogo. E a cidade? E o nosso país? Então, assim, nós precisamos ter esse olhar mais cuidadoso, porque para os nossos netos, para o seu filho, para o seu filho, Fortaleza, Ceará e o Brasil precisa. Você está dizendo que você vai votar no Lula ou no Bolsonaro? Estou dizendo que essa disputa aí não é boa para nós. Nós temos que ter uma terceira via. Essa disputa está muito acirrada, muito levada só para os dois. E com isso, não tem espaço para entrar as ideias. Aqui. Voltando aí no gancho aí do André, né? Do Sim. meu prefeito, que eu apoiei ele. Você apoiou no segundo turno também, viu? Apoiei no segundo turno, porque realmente quem tava no primeiro turno seria o Capitão Wagner, que também apoiou o André. Apoiou. Né, no segundo turno. Apoiou. E aí, voltando aí pra esse gancho aí, que era praticamente eu sozinho aqui no bairro, aqui, puxando a carreata do André, puxando aí, levantando a bandeira. Contra você, Eulógio, Tony Brito, Fernandão, a galera todinha aí do lado do Evandro. Aí só eu sozinho aqui, o meninozinho novo, primeira vez vindo aqui pelo Conjunto Ceará, apoiando e nessas multidão que a gente levantava, que foi muito legal, muito bacana. Voltando para esse gancho, né? Quando foi na parte de você decidir entre apoiar, né? Como você mesmo falou aí, questão da parte do recurso, questão da preparação. Houve algum acordo entre o Evandro, entre você e o Evandro, ou não houve nada do lado do André? O André não prometeu nada. Para você é uma parte decisiva, não, para poder decidir que realmente você iria apoiar. Pronto, a decisão no segundo turno. A decisão era de partido. Partidária. Era partidária. Eu era o presidente da Municipal, do Avante. O Rodrigo Nogueira era o presidente da Estadual. Eu e o Rodrigo já tinha decidido. A Nacional, o Tibé, que é o presidente nacional do nosso partido, liberou a gente. Olha, vocês decidam aí o que é melhor para a cidade. Eu sou de Minas Gerais. Eu sou deputado federal em Brasília, eu não conheço nada de Fortaleza. O que eu escuto é pelo jornal, mas fiquem livres. E a decisão, o que me fez decidir foi exatamente essa posição de que eu tinha passado pelo governo Sarto e tinha visto toda a dificuldade. O governo Sarto ficou engessado. O governo federal e o governo estadual ficaram dificultando. Essa disputa não foi boa. Quem perdeu nessa disputa foi nós. O município de Fortaleza deixou de avançar muito. Veja aquele espaço que você está falando lá do V7, que é do lado é a prefeitura, dentro do mesmo espaço é o governo do estado. E a obra ficou parada. Nessa disputa foi ruim. O Conjunto Ceará não teve nenhuma obra, porque quando tinha aquelas brinquedopraça, que era prefeitura junto com o estado, o Conjunto Ceará, obras em cima de obra. Porque era o governo do estado mandava um dinheiro, a prefeitura dava outro. E aí eu fazendo. Essa irmandade de instituição é importante para o município. Foi por isso que eu pensei. Porque eu sabia que o André ia ficar isolado. Ou alguém tinha dúvida que o Eumano ia ajudar, ou o Lula ia ajudar o André. Não ia. Então o André ainda não estava preparado. E tanto que agora, daqui a 8 anos, daqui a 4, que eu tenho certeza que ele ganha a reeleição de deputado federal, não tenho nem dúvida nenhuma, nem sou louco dizer que ele não tem, ele vai bater a eleição aí tranquilo, deve ser um dos caras mais votados no nosso estado. E aí deve se preparar melhor para vir. Ninguém sabe o que vai dar no governo federal, ninguém sabe. Aqui a eleição é uma caixinha de surpresa, né? Você sabe que ou foi um detalhe que o Evandro ganhou a eleição, ou um detalhe que o André perdeu a eleição, né? Então, assim, a eleição é de detalhes. Realmente, nessa eleição eu aprendi muito, né? Foi uma experiência muito incrível. E realmente a eleição é uma caixinha de surpresa, né? Demais. Vereador, pra gente finalizar aqui, só mais uma perguntinha. Mais uma perguntinha aqui do Raí. A gente já pra gente encerrar aqui, já. A gente recentemente teve agora um alagamento pelo Conjunto Ceará, né? E aqui o Raí tava lá, tava gritando, falando, expondo, né? Todo mundo me conhece. Todo mundo conhece o Raí sobre essa parte mais polêmica, agressiva, de falar realmente cobrar por qualquer cidadão. Né? Então, assim, tá no direito dele, que realmente paga seus impostos direitinho. Houve essa parte do alagamento. Qual é o real problema, né? Que o Raí pode até falar um pouco mais, ele mora naquela região ali do V4, ele mora lá. Sobre essa parte desses alagamentos, né? Dessa parte realmente nosso bairro sofrer tanto. Todos os anos é a mesma coisa. Todos os anos, no mesmo período de chuva, o Conjunto Ceará Ordinário está apostando alagamento. Aí, quer complementar? Não era. A minha pergunta é um outro Depois tema. você perde. Pronto, deixa eu lhe dizer. E aí eu me coloco em uma culpa nisso. O Conjunto Ceará tem uma paixão danada por asfalto. Esse asfalto, eu sempre disse, e eu na campanha sempre falava isso, olha, nós vamos ter um grande problema na região ali do V4, nas 400. Por quê? Porque o Maranguapinho lá limparam tudo, a água vem com muita velocidade lá. Esse é o problema? Não, é um contexto de vários. Lá no Genibaú, a parte de lá, o canal estreitou. As pessoas construíram casa em cima do canal.
Na parte de lá. Dentro da área verde. Na área verde. Pronto. Quando você chega lá no Antônio Bezerra, lá pelo Free Fall, São Miguel ali, São aquela Miguel parte. deu problema também lá na BR. A água vai vindo do Maranguape, limparam tudo, o Maranguape tá vindo com mais velocidade, o Conjunto Ceará, o canal é estreito. A chuva que chove aqui, quem mora aqui nas 600 vai para onde o Raí mora. Quem tá lá nas 11 vem também para cá. Então, aquela região ali é como se fosse um prato. Aquela parte do Raí tá é a parte funda do Conjunto Ceará. Eu tenho um projeto que era fazer o mesmo processo que foi feito na Heráclito Graça. É cavar o canal, esvaziar ele para baixo, fazer um reservatório, porque lá na frente também não tem como jogar água. Então, assim, faz um reservatório aqui, ao sair o tempo, a água vai embora, porque senão não tem solução. A solução é fazer um canal, baixar o canal e fazer um reservatório. Uma piscina. A água vem, fica aqui um tempo, você vê logo depois, a água vai embora. Mas o dano que é causado na casa das pessoas, querendo ou não, A Irreparável. alma fica pro resto fica o resto da vida, Irreparável. fica pro resto da vida ali. Eu vou até dar um Só para complemento aqui, para poder, sobre essa parte da proposta do vereador, você chegou a ver uma proposta minha que eu Vi, expus na época de muito bem, campanha, sobre vi, a parte vi. que, assim, não ia mexer com residência, ia também, de certa forma, alargar o canal, fazendo a parte de escavação, né? Isso. É uma ideia que poderia ser esse que realmente é uma mobilidade, é um investimento. Agora a gente não sabe se é o governo que não tem interesse, se é a prefeitura que não tem interesse em ajudar a nossa comunidade aqui do Conjunto Ceará, porque recurso tem, dinheiro tem, mas a gente sabe que não chega até aqui. Eu vi um debate, eu vi um dos podcasts de vocês e o Raí falando que o Conjunto Ceará tem já maturidade para a gente ter um deputado federal. E eu acho que foi você que estava nesse debate falando. Era aí Tá, que eu ia entrar, isso. a minha pergunta entra aí também. Pronto, Não pois- só um deputado, mas vários vereadores. Eu acho Não, que dá para mas eleger 3 aqui. pronto. Conclua. Pronto, o Conjunto Ceará tem aqui 54 mil eleitores. Eu tirei 3, você tirou outro bocado, outro tirou outro. Mas não foi só nós. É tanto que quando as pessoas me criticam na página, a pergunta primordial, você votou em quem? Não votou em mim. A pessoa não votou em mim. Porque se ela votasse, ela não me critica porque ela me conhece. Então todo mundo que vai lá na sua página, ele não votou em mim. É perguntar ele, você votou em quem? Aí o cara vai dizer o seguinte, eu votei no vereador X. Por que você não cobra dele? Porque que só é o Emanuel Acrísio que tem que resolver o problema do Conjunto Ceará. Esse é que é o grande problema do Conjunto Ceará. Nós ainda não criamos a consciência. Conjunto Ceará já bate recorde. Elege um vereador pela 3ª vez. E qual é a perca do Conjunto Ceará quando não tiver um vereador? É grande, porque as obras não caem. Veja Maurílio Ascenso no João 23, abandonado. Veja os meninos lá, o finado lá no Montese, que não está mais entre a gente. Granja Portugal nunca teve, por uma vez elegeu o Valdec, depois abandonou. Então assim, o Bom Jardim tem 3 vereadores trabalhando. Enilson, Didi Mangueira e Marcelo Lemos. Tinha 3. Por que o Antônio Bezerra vive sempre com obra? Adail Júnior. Então, assim, Aí o Júnior é um é um monstro. monstro, é um cara que trabalha muito. Podem querer ou não, aceitar ou não, mas eu trabalhei muito aqui no Conjunto Ceará. Pode querer e dar o crédito ou não. Não tem problema, eu aceito. Mas se não tiver, Ney, um vereador no bairro, perde muito. O Serve Luz, o Johnny Monteiro, quando deixou de ser vereador, as coisas pararam de acontecer lá. Então a população do Conjunto Ceará, como você mesmo disse, você imagina se nós tivéssemos 4 vereadores. E Era um sonho para fica nós. até um espaço, né, que você falando isso aí, para poder eu abrir aqui. Quando eu entrei, né, como candidato, a gente fez esse estudo. O Conjunto Ceará tinha aptos 52 mil a votar, né, mais ou menos 52 Os mil, né? 54 tem uma fração. Isso, a gente fez esse dado. Então, se a gente fosse dividir por partido, dava para eleger tranquilo 3 vereadores, 4 vereadores estourando, né? Infelizmente, não houve nem a proporção nem para você, Não. nem pro Tony, nem pro Eulógio, que a gente tá falando aqui dos mais ativos, né? Isso. Mais, assim, conhecido, né? E nem para mim. Eu fui, acho que o terceiro mais bem votado aqui no Conselho. Você foi o primeiro, Isso. o Tony foi o segundo. Você foi o terceiro. E eu fui o terceiro. Mas se você tivesse tirou 3 ganho. mil, o Tony tirou 2 mil e pouco, eu tirei 2 mil, se eu não me engano, né? É. Então, assim, a gente aqui poderia ter um vereador para chamar de nosso, para Pronto. trabalhar não só um, mas 2 ou 3, Pronto. mas infelizmente o Conjunto Ceará, ele acaba se perdendo. E fica um puxão de orelha aí para vocês aí, nas próximas eleições. Não vote nos forasteiros, né? Não tente votar numa pessoa que realmente só vem aqui no Conjunto Ceará para pegar voto. Você imagina, hoje você lá na Câmara, ser uma voz da oposição. É importante, a Câmara precisa ter oposição. A oposição faz bem para a cidade. Então, você estaria eu, Ney, estaria eu, você e o Tony. Nós três. Nós 3 vereadores. Cobrando aqui pro Ceará.
Quer dizer, onde eu não conseguisse chegar, você conseguia com a sua crítica. Onde o Tony não conseguisse, o Emanuel conseguia. Então, assim, essa irmandade é bom. Agora, é salutar, nós vamos militar em campos diferentes. O seu eleitor nunca vai votar em mim, o meu nunca vai votar em você. É porque lá no pessoal, não, a identificação é outra. Então, assim, é o que eu costumo lhe dizer e digo para as pessoas que me acompanham. Homem, a crítica não é para mim, entenda. O meu eleitor não está ali naquela crítica. E tem um cara, Raí, que vai ali na sua página, que você também nem deve conhecer, não estou citando nenhum. Mas o cara vai lá criticar por nada. Ele é o cara que fica ali porque quer bater, porque ele está revoltado com o mundo. Eu costumo, uma vez, um criticou e eu perguntei, eu disse, meu filho, eu quero ir na sua casa lhe conhecer. 10 horas o cara ainda estava dormindo, meu irmão. 10 horas da manhã. E a mãe dele estava varrendo a calçada. Esse era o que estava me criticando. Isso em 2017, que eu noiado, doido, que o cara me criticava. Nessa época eu ficava doido com a crítica. Hoje, já superou isso. Superei. Aí eu fui lá no cara, lá no V3. Aí eu cheguei lá no cara, bati na porta, ele não quis me atender. Eu disse, pô, vou lhe esperar aqui. 10 horas o cara assim... Eu disse, entendi. Já sei porque Ele tá não vai me falar criticando. nada. Não, você não tem direito. Deixa eu só dar uma adendo sobre esse negócio do canal também, que o Ney ele quer falar sozinho nesse programa aqui, ele não me dá espaço. Ele nenhum. quer dele o programa. Já tá com ciúme, já tá com ciúme. Você tá vendo aí, né? Conversa aqui um pouquinho com o prefeito. É cá, prefeito. O prefeito aqui. Aqui, ali, vereador, quando o senhor falou que ele vai pelo dentro do São Miguel, no Antônio Bezerra e vai... Na parte da Caucaia, não sei se eu tenho esse conhecimento, mas lá talvez seja um dos maiores problemas, não sei se é o maior, mas é um dos maiores problemas, é principalmente por questão de limpeza. Quando eu vi o Evandro conversar com o Naumi, acho que foi uma das melhores notícias que eu recebi no começo desse ano, porque lá é muito sujo, Se for o caso, depois eu mando até umas imagens pro senhor, pra Eu equipe. passei lá. Lá é ruim, é horrível dentro de São Miguel. É horrível. Eu não vou mais lá porque eu tenho medo, eu vou mentir não. Quando eu passei lá. Mas eu ia lá direto. Pronto. Houve um maior transtorno na BR. Teve que interromper uma parte da BR e ficar mão dupla a BR. A mão que vinha, Fortaleza, Caucaia, cortou e teve todo mundo pelo outro lado. Mas por quê? Porque quando sai aqui, não é água do Conjunto Ceará, essa água vem... Você vê que teve... Essa é a primeira esse ano, né? Isso é mérito, é menos mérito, foi feita limpeza? Pode ser feita a limpeza que for. Se a gente sair daqui, nós três, e agora ali, no entroncamento da Avenida Avenida H... Não. Ministro Albuquerque ainda ali, onde tem aquela ponte, já agora já temos limpeza. O sofá, Ney, não se admite. O cara colocou um sofá ali. A gente tem que dar razão pra ali no RM, no supermercado. Pelo amor de Deus, perto da terceira idade. Então, assim, meu Deus, meu irmão, eu mandei fazer do meu bolso um serviço lá para poder a turma não coisar. O cara ia caindo lá, por quê? O cara fica sentado, meu irmão, pelo amor de Deus. Aí no outro dia tá aí. O Conjunto Ceará, o Neizinho tá batendo em mim aqui, viu? E o cara lá tá porque quer. E o cara que caiu, ele vai dizer é culpa minha, porque o Ney não me dispensa nem uma vez, viu? Ele é horrível. Mas o grande problema ali, e esse projeto que o Ney fez, é importante. O que é bom, não precisa ter vergonha de dizer que é bom o projeto do cara. Que pena que você não tá lá na Câmara. Porque seria uma voz para mudar. E o Conjunto Ceará tem culpa em não ter ele elegido. Tem. Concordo com você Porque demais. nós temos 54 mil eleitores. Isso para mim seria muito melhor mais um vereador. O Raí ia bater só em mim, não. Aproveitava dar uma chibatinha em você. Quanto mais gente tiver lá, melhor. E ele sabe disso, eu falei várias vezes. E ele faz mesmo, viu? E ele ia falar assim, rapaz, se tu tivesse lá, eu ia ser o primeiro a bater em tu lá. Pronto, aí, e para mim seria o maior prazer, porque eu ia ter o prazer de ver você vereador e ia dizer, ei, Ney, e agora? Vai pra cima do problema, é só o Emanuel. E Por que você não vai faz teu sobre nome? essa parte, né, que você falou uma questão muito bem sobre o lixo, eu já vi, né, você fazendo vários vídeos sobre essa parte, a gente também já fez vários vídeos conscientizando, né? Pronto, eu vi. Mostrando o trabalho da prefeitura, né? Eu Que é o vi, que pois faz e infelizmente o cidadão acaba... Eu vi o último seu fazendo- reclamando do cidadão. Nós não estamos dizendo que são todos, mas Não. existe uma parcelazinha de culpa da população, Existe, né? Que existe, erra existe, nessa existe. pegada. Então, Existe. galera, vamos ter dentro de casa, vamos corrigir dentro de casa, colocar o lixo no seu devido lixo, nas datinhas certinhas, né? Tudo bonitinho. Tá bom, Vereador, pra minha gente... vez, é da minha vez ainda. Não Já, acabou, velho, não. tu quer perguntar? Vereador, minha última pergunta, por favor. Na hora. A última dele, pronto, tá. a gente Minha encerrar. última pergunta. O Keltinho lá da Calcaia, e eu passei a acompanhar o Keltinho um pouco tempo depois, ele apelidou ali um grupo que o senhor talvez esteja conversando, dialogando, Isso. que o Bloquinho dos Federais. É verdade. Como é que tá essa situação? O senhor tem novidade pra gente, por favor? Pronto, deixa eu lhe dizer. Eu, como disse lá no início da nossa conversa, que eu sou um menino, um eterno sonhador. E peguei aquele seu gancho naquele dia, você conversando aqui, exatamente aqui no podcast, onde você dizia, e você muito foi sábio, dizendo que o vereador não tem emenda. O deputado estadual tem um pouquinho que não resolve a vida.
O Conjunto Ceará, você já imaginou? Emanuel Acris, deputado federal. Ney, vereador. Porque, naturalmente, esses votos que eu vou deixar de ser, que eu vou ser deputado federal, primeiro Deus, e depois a população do Ceará entendendo a minha mensagem, me tornará deputado federal. Serei candidato sim a deputado federal, aquele bloquinho que tá lá. Muito bom, com exclusividade para o nosso podcast. Ei, rapaz. Tu já entregou a surpresa. Eu tinha ainda mais uma perguntazinha pra ele. Antes de responder essa aí, vamos deixar aqui, ó, acompanha até o final. Uma que todo mundo lá na página tá perguntando. Eu falei assim, rapaz, eu não sei. Quem prometeu foi o vereador. Vai sair ou não vai sair esse viaduto pra Jurema ali? Porque, rapaz, é a galera que pede ao viaduto. Vai sair ou não vai? Camilo, que ainda tá na minha pergunta. Não, aí deixa ele responder essa parte aí. Vai sair ou não vai? Pra ele poder responder. Olha, unanimidade, Raí, nem Deus. Mas só o Conjunto Ceará me elegia. Eu preciso de aproximadamente 50 mil votos naquela chapa. O Conjunto Ceará terá a oportunidade de ter um deputado federal. E que eu moro aqui. Quero deixar bem claro que se eu me tornar deputado federal, vou continuar morando na mesma casa e na mesma rua. Porque o que eu tenho, o que eu cultivei na vida é gratidão. Eu sou um cara muito grato. Grato por quê? O cara que vem, eu não sei sua origem, não sei a origem do Ney, que vem do interior, filho de pobre, filho de 9 irmãos. Eu tenho problemas na família, como todos nós, mas eu me tornei o vereador. Hoje eu fui o quinto mais votado. Do mundo da política, eu fui o primeiro. Eu tirei mais votos que o presidente da Câmara. Então, eu tirei 16.083 amigos que foram lá e disseram que queriam me reeleger. Então, assim, eu perdi para a Priscila, que é normal. Você trabalha com uma vereadora excepcional, que é a Bela, o nosso amigo da Universal e o Gabriel. E eu fui do mundo da política normal, eu fui o primeiro. Eu saí de 27º, 7º e o 5º agora. Então, será que eu sou tão ruim, vereador, assim? Se eu não tiro nenhum voto aqui no Conjunto Ceará, eu tinha sido eleito do mesmo jeito. Fica pergunta aí, né? Então, assim, essa é a pergunta que eu faço. E aí, por isso, eu estou agora me colocando à disposição. Se Deus primeiro me der saúde, porque eu já tenho 51 anos e tenho um problema dessa cirurgia da bariátrica que me deu alguns problemas, eu serei candidato a deputado federal. Mas, Emanuel, por que tu quer ser candidato a deputado federal? Porque o Raí deu norte. Para mudar a vida das pessoas, nós temos que ter um deputado federal. E eu serei o federal de Fortaleza. Porque eu conheço Fortaleza. Eu trabalho em Fortaleza, eu tirei 16 mil votos em Fortaleza. Então, assim, se Fortaleza quiser e me ter como deputado federal para realizar o nosso sonho de fazer a ligação do Conjunto Ceará com a Jurema, nós teremos um deputado federal para buscar junto aos órgãos o cartório, para poder mudar realmente, resolver o problema daquele canal. É um deputado federal mesmo. E nós temos os votos aqui. Então, por que não votar? Porque vai votar em alguém. O Conjunto Ceará vai para a urna. 54 mil eleitores vai para a urna no dia da eleição. E ele vai votar em alguém de fora. Então, está na hora. Já passou, é da hora. Porque agora nós já tivemos um vereador eleito 3 vezes, um outro vereador. Daqui a pouco, se Deus permitir, se você for de novo vereador também. Então, assim, e o que falta agora? Falta nós ter um deputado federal para chegar e dizer, olha, governador, lá no Conjunto Ceará eu preciso fazer, e está aqui o dinheiro, está aqui a emenda. Eu preciso resolver o problema do canal. Está aqui o dinheiro, vamos resolver. Então são essas coisas. Lá em 2016 me disseram a mesma coisa. Só um deputado consegue fazer essas emendas para poder Só um deputado é suficiente. São 4 anos de mandato. 4 anos de mandato é suficiente. 4 anos de emenda. É muita coisa. Consegue melhorar muita Olha coisa. aí. A gente muda Quem isso sabe aqui. um canal, quem sabe um viaduto, né? Exatamente. Então, lá em 2016, me disseram que eu seria doidinho, que eu não ganharia eleição. Hoje eu estou já 3º mandato. Estão dizendo que eu sou o doidinho, que quando esse doido vai para deputado federal. Eu vou voltar aqui, nesse mesmo podcast, como deputado federal. Se vocês me convidarem, eu vou dizer, você lembra daquela conversa? Tem coragem não. Tem coragem não. A Cris já deixa aqui de antemão. É claro. A Cris de antemão já deixa registrado. Se ele for Próxima deputado, a eleição... ele vai vir aqui para dar esclarecimento sobre o mandato e também sobre as cobranças que ele está prometendo aqui, A eleição é domingo, né? No domingo, na semana seguinte, eu venho pro podcast com vocês. E levar suas ideias. Tá registrado aí, viu? Que são levar suas ideias. Quem sabe eu esteja Muito bom, a gente tem ou muita coisa. como um parceiro dele, um colega, né? Como deputado ou vereador, né? Exatamente. A gente recebeu o convite para vir deputado, né? A gente não amadureceu essa ideia, mas para 2028 é certeza eu vim. Mas né? eu acho que você não pode parar. Você começou. Se você parar agora, que é um conselho de quem já está há muito tempo na política, cai no esquecimento, não tira nada. As suas ideias vão mundo afora. Você deve ser candidato mesmo. Não pode mais parar. Depois que entra, meu amigo,
só quando tem um mandato. E quando tem um mandato faz um trabalho bom. Ou a população diz, não, eu não gostei do Ney, não reelege. Ou reelege. Escolhe, né? Aí tem a opção, que aí você vai ter realmente a chance de sair do seu podcast e estar lá com a gente no dia a dia e vendo as dificuldades, porque não é fácil estar. É fácil criticar, é fácil cobrar, mas você vai ter a oportunidade de estar com a caneta. E vai dizer, agora eu fiz, ou eu não pude fazer. Você é um homem sincero, um homem verdadeiro. Você vai chegar aqui na Câmara e dizer, ó, pessoal, eu não era o que eu pensava quando eu achava que era bom ser vereador, porque eu podia mudar o mundo e eu não posso mudar. Mas eu estou aqui dando a minha resposta para vocês. E eu sei que você é um homem sério. Aí eu tenho uma admiração por ele, porque nas vezes que ele me criticou, ele criticou a gestão. E logo mesmo, no outro dia, se eu encontrasse com ele, eu dava um abraço nele. Porque eu fiz amizade Ao com respeito, né? ele. É isso aí. Muito bom. Satisfeito, né? Satisfeito, o vereador respondeu as perguntas em uma só, né? Respondeu as duas em uma só, né? E é isso aí. Vereador, muito obrigado por você ter aceitado o convite, né? De falar um pouco aqui com a população. As pessoas realmente pediram muito, né? Que você viesse aqui presente. E a gente também, como de todos os participantes, né? De praxe, a gente abre o espaço para você fazer seu merchan, né? Pronto. Falar aqui para essa câmera aqui, você Pronto. falar pra galera aí do Conjunto Ceará, falar a galera aí do Bom Sucesso, Jogo 23, todo mundo, pro mundo todo, Pronto. o que é que você realmente tem de planos para 2026, 2028 aí pra frente. Primeiro, eu queria agradecer a você, ao Raí, que eu tenho uma amizade. Agora, a você eu vou cultivar, porque eu sou de cultivar amigos e quero ser seu amigo. Não estou lhe dizendo para você não bater em mim, estou dizendo que eu quero ser amigo do Ney. A página não, a página você tem, é seu trabalho e eu respeito seu trabalho. Queria agradecer a todos aqueles que mandaram perguntas nas redes sociais. Se eu não tiver respondido alguma pergunta que tenha satisfeito vocês, me perdoe, mas eu sou ser humano, tenho falha e tenho defeito, talvez tenha mais defeito que todos vocês que estão aí do outro lado, mas quero dizer para vocês que vou continuar trabalhando, sou um eterno menino sonhador e quero continuar sonhando, porque no dia que eu deixar de sonhar, eu peço a Deus para me tirar da terra, porque se eu não continuar sonhando, eu não tenho idade, eu tenho um sonho, e digo sempre para as pessoas que me acompanham, eu conto minha idade para trás, eu só tenho mais 30 anos de vida, porque quem tem 51 anos, que faz política desde 20 anos de idade, já tem cheio de problemas de mazela de doença. Mas eu conto ainda 30 anos para frente. Quer dizer, no próximo ano é 29, 28, 20, mas eu quero servir ao meu povo no Ceará. Então, por isso que eu estou me lançando a um novo desafio. Eu sou forjado no desafio. Eu tenho a marca da promessa. Então, agora, estou dizendo para vocês, se Deus me permitir, serei candidato em 2026 a deputado federal, para que eu possa ajudar o meu estado, para que eu possa mudar a vida do Conjunto Ceará dessa vez, não como vereador, sendo mais um, mas eu quero estar com vocês e quero contar com o apoio de vocês e aceitar sempre as críticas. As críticas é muito importante, porque tira a gente da área do conforto. Quem está na área do conforto, quem quer viver conforto não está na política, é para ser comerciante, é para ir para outro ramo. Então quero agradecer mais uma vez os meninos que abriram esse espaço e dizer que pode me convidar quantas vezes vocês e continue batendo, porque cada vez a gente vai engrossando mais o couro e o melhor para o Conjunto Ceará. A gente vai buscar a solução. É isso aí, galera. Mais um podcast aí pra conta aí com a galera aí, mais uma vez aqui com o vereador Emanuel Acriso, Raizão aqui do meu lado aí, espero que vocês tenham gostado. Ei, comenta aqui embaixo quem você quer ver o nosso próximo participante aqui, né, polêmico ou não, uma galera aí que a gente consiga trazer aqui no nosso podcast. Comenta aí quem você gostaria de ver aqui, faça as perguntas, participe do nosso canal, se inscreva no sininho. Se inscreva, humilhação nossa de cada Humilhação dia. nosso cada dia, compartilha Se você muito. veio, é eleitor, seguidor do vereador Emanuel Acriso, se inscreva no nosso canal, por favor. Aqui a Ei, gente fala do compartilha Conjunto pro Ceará. homem, viu? Compartilha pro homem, tá a visualização, a gente tá aqui com a meta aqui pra poder bater a cada podcast, meu né? produtor Bater já tá aqui. feliz com o número, mas eu quero Tá. deixar ele ainda mais feliz E é com isso aí, os se números. inscreva, compartilha aí. Você que é eleitor do Acris, compartilha aí pra todo mundo ver aí Aqui esse embaixo, aqui esse embaixo. bate-papo Tá bom, bacana, cara, né? também. Esse bate-papo bacana aí que Era aí, rapaz! Deu a corte gente nesse teve negócio. aí. E é isso aí. É isso aí. Vou falar direitinho, né? Aqui embaixo tem o nome, inscreva-se. Clique nesse nome, por favor. Ao lado dele tem um sininho. Clique novamente. Tem um todos lá, o sino bem grandão. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações para a ferramenta entender que você gosta desse conteúdo, que você gosta do Conjunto Ceará. É isso aí. É isso aí. Pronto. Tamo junto, meu produtor. Tamo tá junto, contigo. galera. Obrigado pela audiência, viu? Até a próxima.